um tempo, né? Muito bem, gente. Boa noite aos amigos que estão aí nos acompanhando nessa oportunidade. Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui com o nosso Sala de Visitas, né? Recebendo aqui o Carlos André Terra Paz, né? Nosso amigo aqui. Na nossa pauta hoje o assunto é saúde, né? Então sejam bem-vindos a todos. Preparem-se aí para fazer algumas perguntas também que os amigos desejarem, né? Vamos aproveitar que tem especialista na mesa aqui, né? Para a gente tirar algumas dúvidas, né? Preparamos aqui alguns temas da família das prevenções, né? Tipo, vamos falar do Novembro Azul, exames nessa direção, questão da prevenção ao câncer de próstata, né, e tal. Vamos falar de exames, vamos falar bastante sobre exames. A expertise do André é biologia, né, biólogo de formação, uma vasta formação nessa área aí. Vamos falar de acesso aos exames, né, que a população tem, a estrutura em torno disso, governamental, né, e tal, e a nossa conscientização nessa direção aí também. Bom, André, prazer te receber aqui no nosso Sala de Visitas e seu boa noite aí para a galera que está acompanhando a gente aí nesse papo aqui. Obrigado pela sua participação aqui. Boa noite a todos, boa noite, Flávio. Satisfação estar aqui na sua casa, participando desse momento, né, dessa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do que a gente sabe, né, e da nossa experiência com as pessoas que interessadas, com o seu público, né, que é bastante significativo. Quero dizer que é um prazer, né, estar aqui. E uma boa noite a todos. Beleza, o André ficou conhecido aí da rapaziada de Rio Bonito na última eleição de 2016, foi candidato a prefeito, né? Como é que foi a sua experiência, André? É uma experiência bastante agradável, né? Tem gente que acredita que a gente fique frustrado, né? E há quem fique frustrado quando você não logra êxito no resultado da campanha. Mas, na realidade, eu acho que foi uma experiência muito legal, muito bacana. Tive acesso a muitas pessoas e fiz uma campanha muito diferente, muito pautada numa proposta, sem ficar falando mal de A, B ou C, né? E fui muito bem recebido pela população, porque o meu trabalho foi de porta em porta, né? Batendo de casa em casa. O meu palanque era rua, a gente não teve comício, nada disso. E uma campanha pé no chão, com muita proposta de ouvir o que a população queria. E uma das coisas muito legais disso aí foi ouvir que a pessoa dizia: olha, eu não vou votar em você porque eu já tenho um compromisso de votar em fulano, né? Mas eu votaria em você se não tivesse esse compromisso. Acho que isso já foi uma sinalização de uma verdade que hoje em dia é cada vez mais escassa entre o eleitor e o candidato, porque o candidato chega, a pessoa trata bem, não, né? Me dá seu papelzinho aqui, me dá seu santinho, vou pensar, no máximo, ou vou votar em você, e no final não vai. Então, assim, eu não tinha uma expectativa exagerada, mas existia uma possibilidade, principalmente porque aqui tem, vamos dizer assim, 3 grandes concentrações de poder, né, de voto na cidade, que se repetem, 2 principalmente que se repetem, e com a possibilidade de Zé Luiz estar inelegível, o público que votava em Solange não votaria nele, vota nele não, e vice-versa, né? Talvez não vote no Marcos, enfim. E a gente tinha uma possibilidade, né, que caso o Zé Luiz não conseguisse lograr êxito na questão da campanha dele. Mas foi muito legal, foi uma experiência muito, muito bacana, entendeu? Acho que é um processo democrático, fiquei muito feliz. Lamentei que a maioria dos debates não foram, a maioria dos candidatos. No último só fui eu, né? Ninguém foi para o debate. Né, que foi o último debate, efetivamente. Porque os outros foram tratados de temas mais específicos, né? Agenda 21, sim. Outro foi na educação. Mas o grande debate da cidade que aconteceria na Câmara, aconteceu uma situação constrangedora, a Câmara acabou de última hora resolvendo não fazer, os candidatos não foram, né? O Zé Luiz nunca foi mesmo, isso ele declarou desde o início. Mas os demais também não foram e foi ruim para o processo, né? Porque podia ter sido até um pouco melhor. Mas a experiência foi muito agradável. Fizemos muitos amigos, né, nessa campanha, solidificamos mais amizade. E isso é apenas o começo, né? Vamos seguir em frente. Bacana.
Bom, eu quero mandar um abraço aqui para a Yolanda Marinho, aqui participando com a gente aqui, batendo um papo, já dando seu boa noite. Minha amiga Georgina Silva, passando aqui também, boa noite para você. E um abraço aí no esposo aí, Georgina. Boa recuperação para ele, né? Passou por um acidente aí e tal, mas boa recuperação para ele. E os amigos aí que vão chegando. Minha amiga Rose Melo, está aqui, ó. Boa noite, André. Um abraço para você também, Rose. Obrigado aí pela sua companhia aqui. E, André, vou começar falando aí dessa campanha do Novembro Azul, né? Vamos falar um pouquinho de saúde, antes de entrarmos especificamente na questão dos exames, que é a sua grande praia, né? Mas vamos falar um pouquinho aí da questão do Novembro Azul. Uma campanha que eu tenho feito lá no programa Flávio Azevedo, né? A mídia toda está falando sobre isso, na internet aí constantemente. Tem esse tema, né, e tal, e aproveitar essa expertise sua aqui da área de saúde, a importância do exame. A gente saiu do Outubro Rosa, né, e agora estamos no Novembro Azul. O Outubro Rosa focado especificamente no câncer de mama e o Novembro Azul no câncer de próstata. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois cânceres especificamente, que é o que mais matam pessoas no mundo e no Brasil, mas nós temos também outras doenças aí, outros problemas, né, e tal, mas especificamente sobre o Novembro Azul e o câncer de próstata, que você desse uma pincelada aí. Nós temos aí duas campanhas importantes, né? As campanhas são importantes, e a sociedade acho que tem se enganjado até muito em função das campanhas, né? A mídia, todo mundo, né? E, infelizmente, o poder público tem esse apoio, mas, às vezes, falta do poder público a contrapartida para o principal objetivo da campanha, que muitas vezes são os exames, né? Que no caso da mama é a mamografia principal, no caso do exame de próstata, não, no laboratório é o PSA, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente sabe a importância dos programas, mas a gente sabe que a gente ainda sofre, né? Principalmente nesse momento. No Brasil, tudo se reflete na própria campanha, né? A falta de estrutura adequada. A gente faz todo um esforço e, às vezes, o paciente não tem a contrapartida de ter acesso ao exame, aquele exame de mama, aquele exame de PSA, né? Que é o carro-chefe da campanha. Né? Sempre recebo reclamação da população, ou pela internet, ou no programa Flávio Azevedo, nas minhas mídias aí. Poxa, Flávio, você fez a campanha aí para a gente ir lá fazer o exame e tal, cheguei lá, demorou a marcar, ou ninguém sabe dizer. Às vezes você encontra até alguns agentes que no atendimento ali diz que não está sabendo da campanha. Tem até isso. O poder público precisa estar mais aparelhado. Gente, isso teve uma questão que a gente vai falar mais para frente, desse desaparelhamento da máquina pública de uma forma geral. A terceirização para serviços que às vezes finge que faz, né? Finge que presta, e você finge que paga, né? Porque a tabela também é uma tabela, é um outro assunto que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas as campanhas têm a sua importância de conscientização, de mostrar para as pessoas, porque a prevenção não se dá exclusivamente nessa data, né? Mas é um momento de marcar nesse tema de uma forma mais contundente para tentar aproveitar que está todo mundo olhando nessa direção, para trazer todo mundo, o máximo de pessoas, para que nessa data, pelo menos, a pessoa tenha esse cuidado. Em relação ao exame de próstata, o Novembro Azul, muitas pessoas, o PSA, que é uma proteína que a gente dosa no sangue da pessoa, que a origem dela é na próstata, ou seja, todo homem produz uma quantidade de PSA, né, e descobriu-se já há bastante tempo que o PSA é um indicador de toda vez que a próstata aumenta, seja por câncer, né, ou seja por hiperplasia benigna, ou seja, toda vez que a próstata aumentar... É importante ressaltar que o fato do PSA dar alterado não significa que a pessoa está com câncer, né? Exatamente. Pode ser alguma outra situação. Existe a hiperplasia, que é a produção, o aumento é um tumor benigno, né? Vamos assim falar num português mais claro, seria um aumento da próstata, mas não de células malignas, e sim de células benignas. Os dois vão dar o PSA alterado. Porém, existem algumas características, e a gente descobriu, por exemplo, que além do PSA total, existe PSA livre. E aí é possível pegar esse PSA total, junto com a dosagem do PSA livre, e fazer um cálculo matemático para chegar a uma coisa chamada relação PSA total e PSA livre. Isso é feito no exame de sangue, você dosa os dois PSAs, total e o livre, e faz esse cálculo de relação. Porém, esse cálculo de relação ele é um indicativo da possibilidade de ser um câncer
e de ser um aumento benigno da próstata, uma alteração benigna da próstata. E aí esse percentual vai definir isso. Porém, essa relação só é aplicada quando o PSA, antigamente, há algum tempo atrás, era entre 4 e 10. Ou seja, a alteração do PSA é considerada, dependendo da idade, a partir de 4, indo até superior a 10. Mas quando está nessa faixa de 4 e 10, é aplicável o uso do PSA livre para fazer esse cálculo. Só nessa faixa. Acima de 10, entendia-se que não tem utilidade, porque é um cálculo matemático que foi desenvolvido para apontar se é câncer ou se é alteração benigna a partir dessa faixa de 4,5, de 4 a 10 nanogramas por ml. Porém, a ciência foi evoluindo e a gente descobriu que a zona de corte poderia ser um pouco mais baixa e poderia ser um pouco mais alta. E hoje se faz PSA livre e essa relação a partir do 2,5 até 12. Porém, tem uma questão, né? A maioria dos laboratórios acabam fazendo PSA total e livre que o médico pede e acaba saindo lá uma relação. Quando não tiver nessa faixa de 2,5, de 2,5 a 12, o PSA livre não tem utilidade. Entendeu? Ou seja, o resultado que o paciente vai encontrar ali, ele na tentativa de repente achar que ele vai fazer um diagnóstico dele próprio inicialmente, ou fazer uma avaliação daquele resultado, ele pode ter uma interpretação equivocada. Então, o exame de PSA é uma ferramenta. Né? E a gente vive, infelizmente, numa sociedade ainda muito machista, que o homem tem aquela preocupação em relação ao toque, que é o outro, que é o acesso ao urologista. Precisa ser um especialista colocar essa pergunta, isso, né? Eu, particularmente, como técnico de enfermagem, acho que o toque ainda é o exame mais preciso, né? Porque o médico consegue perceber ali a alteração, né? Sentir. Eu lembro que no curso de enfermagem a gente aprendeu que em algumas oportunidades a próstata chega a ficar igual um caroço de cajá, né? Aumenta e fica cheio de espinhos, né? Então você consegue sentir essas alterações no toque, né? Na realidade, a gente recentemente descobriu que o dado isolado de PSA ou do toque por si só, então hoje não faz o diagnóstico. O diagnóstico se dá pelo urologista, usando uma das ferramentas, o exame de PSA, além do toque, podendo o paciente ser conduzido a uma biópsia com ultrassom, né, para poder avaliar o tecido, né, que é um procedimento um pouco mais invasivo. Mas a avaliação é do urologista e o uso das informações em conjunto é do urologista. Então não adianta ninguém só fazer o exame de PSA e ficar fugindo do urologista por causa do toque, ou por causa do exame, né? Porque o câncer de próstata não é o câncer que mais mata, é o segundo câncer mais frequente em homens, mas o câncer de próstata ele é chato de tratar, né? Quando descoberto com uma certa antecedência, precocidade, ele é curável, né? Mas ele é chato de tratar, porque ele precisa de uma paciência, porque às vezes ele recidiva muito. Você trata, acha que está curado, daqui a pouco ele volta. Então o paciente tem que ter uma dedicação, tanto na prevenção, que já é um exercício, que caso se descubra, vai se descobrir mais precocemente esse exame, essa patologia, e consequentemente vai tratar isso de uma forma mais precoce, e o sucesso, a tendência é ser grande. Porém, vai ter que ir treinando também a paciência, porque quando isso acontece, às vezes, ir ao médico e seguir a orientação, tentativa e erro, mudança no tratamento, enfim. Me permita te interromper aqui para mandar alguns abraços aqui para o meu amigo Cristiano Peixoto. Abraço, Cristiano. Nosso amigo Anderson Caldeira passando por aqui, meu amigo Vanderlei Valadares, né? Grande professor. E o Anderson Caldeira diz aqui, Flávio, tem gente tão precavida que faz exame de próstata 3 vezes por semana, né? E aí o Vanderlei diz que ele hoje está bem carente, porque está engraçadinho. Abraço. Quem está carente? Caldeira? Caldeira. O Caldeira é um grande amigo, um grande irmão e uma pessoa... Ele está pedindo para você mandar um beijo para ele também. Um beijo para você também, Caldeira. E o que acontece? Ele até provocou uma questão que a gente até já conversou, eu e ele, né? Que a gente vive numa sociedade que é uma sociedade machista. A nossa educação ainda é contaminada por isso. E a gente brinca, às vezes,
a gente brinca com alguma coisa, que para a gente é uma brincadeira, mas a gente não tem noção de quanto isso exacerba também na questão em algumas oportunidades. Algumas pessoas acabam ficando... De quem vê a brincadeira. Entre a gente, obviamente, a gente brinca muito e tudo. Mas aproveitando aí o gancho, né, eu até aproveitar as palavras até do Ciro Gomes, né, que ele disse que ele já fez muito comentário, muita brincadeira. É natural, a gente brinca entre os colegas, e que ele já fez muita brincadeira, e uma vez uma secretária dele chamou a atenção dele, porque ele, como uma pessoa pública, ele não devia fazer determinadas brincadeiras, porque ele não estava percebendo o quanto aquela brincadeira poderia estar contribuindo para ainda a perpetuação do machismo, do preconceito, etc. E tal. Então, assim, não estou recriminando aqui meu amigo, porque eu também brinco muito, a gente brinca, né? Mas eu estou aproveitando o gancho, porque já que nós estamos falando do preconceito e da dificuldade que o homem tem, apesar do aparelhamento ainda não ser ideal, mas nosso papel como homem ainda é muito limitado, a gente cuida menos, estamos cuidando mais, mas a gente ainda precisa sair dessas amarras um pouco do preconceito. Falando em cuidar menos, a impressão que a gente tem é que nos últimos 20 anos a incidência dos cânceres aumentaram, André. Na sua concepção de biólogo, o cara que é pesquisador, né, e tal, professor nessa área também, foram os exames que nós tivemos mais acesso a exames, a pesquisa que se desenvolveu um pouco mais, né? Eu lembro que quando eu era garoto tinha a tal da doença ruim, né? Isso você deve lembrar disso também, quando você era menino. Poxa, faleceu um vizinho, faleceu de quê? E aí a avó da gente, né, geralmente a avó é quem trazia notícia, e falava meio baixinho no ouvido, assim, não podia nem produzir a palavra, né? Não, foi doença ruim. Mas não se sabia que doença ruim era essa, né? Geralmente era câncer, né? Mas, assim, onde exatamente e tal. E com o passar do tempo, e eu acompanhei muito isso, né? Porque ali de 94 a 2009, quando eu trabalhei na enfermagem, o volume de tomografias, acho que se multiplicaram, quadruplicaram, né? A tomografia se tornou um exame tão comum quanto o raio-x, né? Que era o exame, né? E tal. O boom da época. Exatamente, né? Então, e outros exames mais, como ressonância e tal, essa coisa toda. E aí tem também a lógica do amianto, que por muito tempo nossas caixas d'água foram de amianto, e aí por 30, 50, 40 anos nós bebemos a água que ficou armazenada numa caixa de amianto, né? E o amianto é extremamente cancerígeno, proibido em vários países, né, e tal. Por conta de que esse aumento da incidência de câncer? É tudo isso e mais alguma coisa? É o conjunto de toda essa obra, né? Melhorou o diagnóstico, melhorou os métodos ficaram mais específicos, mais sensíveis, porque a gente tem método de diagnóstico um problema eterno, né? É que quanto mais sensível ele for, menos específico ele é. Então, mais resultado falso positivo ele acaba dando. E isso foi melhorando. A metodologia melhorou. Mas o que a gente conseguiu perceber, e isso é um assunto que não é tão recente, mas, digamos aí, tem sido discutido mais intensamente nos últimos 3, 4 anos, muito intensamente, é que, na realidade, nós precisamos voltar às nossas origens, né? A questão da preocupação com o meio ambiente. Porque todo mundo está começando a perceber que até as ferramentas boas que nós temos do tratamento de doenças, os agrotóxicos no uso na agricultura, né, e o Brasil, infelizmente, tem pouco controle sobre essas coisas, né, estamos muito aquém de outros países. O que aconteceu? Essas substâncias, que até são usadas como medicamentos, e hoje o acesso ao medicamento virou uma coisa comum, qualquer um vai na farmácia e compra a maioria dos medicamentos e usa, se automedica, né? O que acontece? A gente descobriu que o que se esperava de alguns medicamentos é que a partir do momento que você usa esse medicamento, ele entra no seu organismo, a via de eliminação da maioria deles é a via urinária e sai na urina, caiu no seu vaso, você deu descarga, foi para a rede de esgoto. Se essa rede é tratada, a gente imagina que ela será emitido o produto final, ou seja, aquela água que pode ser despejada no meio ambiente, resultante do tratamento de esgoto, ela é despejada em algum lugar, no rio, no mar, né, no oceano, enfim.
e entende-se que ela não tinha representava nenhum risco, porque o foco era muito voltado para a bactéria, para algumas substâncias químicas, turbidez, enfim, algumas coisas muito simplórias, que a nossa legislação ela é muito limitada ainda. Mesmo assim, Flávio, a água, existe a legislação em torno de 40 e tantas substâncias que deveriam ser investigadas pelas companhias de água. Além dela tratar a água, ela deveria não só fazer esse controle mínimo de bactérias, turbidez, quantidade de cloro. Ela deveria estar monitorando outras substâncias que podem ter contaminado a água. E dentre elas estão os medicamentos, que muita gente imaginava que deveriam estar inertes e cair no meio ambiente incapaz de causar qualquer dano. E hoje a gente está descobrindo em pelos de animais em floresta, né, em matas, em onça. A gente tem sido feito exame desses pelos. Você não transita pelo centro. Exatamente. Ou seja, e você descobre uma quantidade muito significativa de medicamentos, de agrotóxicos, de metais pesados. Né? Como isso chegou lá? Então a gente descobriu, existem várias pesquisas estudando a nossa água e fechando esse ciclo aí de ar, água e solo, a contaminação do nosso manancial hídrico, o ciclo da água, né? Ou seja, existem algumas substâncias que são voláteis, vão para a atmosfera, e aí isso acaba sendo trazido, sendo despejado. É possível nessa evaporação da água para se transformar em chuva e voltar, que essas substâncias... Não é necessariamente através da água. Na realidade, é o contrário. A substância vai, né? Porque o ponto de ebulição, né, de cada um é diferente. Então, assim, essa substância vai para a atmosfera porque elas são voláteis. Ela tem essa capacidade de ir para a atmosfera. E acaba contaminando o ar, contaminando a chuva traz. Exatamente. A chuva vai trazer. Que digamos que esteja suspensa. Né? E aí ela começa a cair nas matas, na floresta, em outros locais, o deslocamento. E hoje existem estudos relacionando o aumento do número de diabetes, a infertilidade masculina está relacionada a isso. Muita gente acha que o frango está vindo com hormônio e isso está causando câncer, está causando distúrbios hormonais nas crianças, antecipando o ciclo menstrual, né, das meninas, mas na realidade não é o frango principal vilão dessa história. São os próprios medicamentos, os hormônios que foram usados para tratamento e outras substâncias que estão fazendo essas induções químicas que são pouco estudadas. Na realidade, a gente estudou a ação do medicamento no corpo, mas esqueceu de estudar que esse medicamento, uma vez eliminado para o ambiente, ele pode ter um destino equivocado e causar danos irreparáveis ao meio ambiente, à população, aos animais, aos vegetais. E aí aumento do câncer, aumento do diabetes, etc. A gente conhece um pouquinho da Seara, né, por ser profissional de saúde também. Tem aqui alguém especialista na área, a doutora Vera, participando aqui com a gente, né? Bom, e ela diz pediatra. Acho que a população está mais consciente da prevenção, por isso o diagnóstico. E segundo as estatísticas, a quantidade de câncer com cura também aumentou, diz aqui a doutora Vera. Né? Então, agradecer a doutora Vera que está nos dando essa consultoria aqui, participando conosco, né? E um beijo também para Maria Fernanda, esposa do Caldeira, que está aqui mandando um beijo para nós. Obrigado, Fernanda, pela sua participação aí também. E assim, André, além da questão do frango, eu lembro que no tempo que a gente era menino, a gente comia banana prata, né? E muita fruta, e nada muito além disso, não. Leite ali e tal. Mas de alguns anos para cá, com a facilidade, com toda a crise financeira e econômica, o acesso a determinados alimentos industrializados, que no tempo que eu era menino, só os filhos de bacana que tinham, como Danoninho, Yakult, não sei o quê, a criançada desde cedo utiliza esses alimentos industrializados, né, e tal, e acaba que eu acho que isso também ajuda tanto a garotada a crescer um pouco mais, a se desenvolver mais, e aí com isso a menstruação chega mais cedo. Não é nada uma coisa precoce, é porque, na verdade, a criançada está alimentada. Eu lembro que tinha meninos do meu tempo de garoto, vizinhos aqui na Serra do Sami, onde eu moro, que a gente sabe que passava por muita necessidade, e a comida dessa garotada era farinha com água, um feijãozinho às vezes. Flávio, eu vou te passar. Isso também interfere, mas a questão hoje, a gente tem visto alguns estudos, né? Eu estive numa conferência exatamente debatendo sobre esse assunto. Isso tem se manifestado no meio ambiente de várias formas. Para você ter ideia que isso é tão real, que a mudança de sexo em animais na natureza identificada
e o estudo de substâncias ali que poderiam estar determinando o ambiente onde aquele animal está. Então, assim, é uma coisa muito séria, que se fala muito pouco. Para você ter uma ideia sobre a questão dos agrotóxicos, nós temos aí a bancada ruralista negociando com o Temer, né, o seu não impeachment, o seu não julgamento. Uma das negociações é o uso indiscriminado de agrotóxicos, tem uma indústria por trás disso, isso é muito sério. A Monsanto. Exatamente. Para vocês terem ideia, nos países europeus, e a gente não está falando assim de países ricos só não, né? O limite máximo para encontrar permitido de agrotóxicos na água é em torno de 500. Né? Hoje, no Brasil, a nossa legislação permite 14 mil. Né? Não vou nem ficar falando unidade aqui, quais são as unidades, mas você tem uma ideia de 500 num país que também não contempla só país rico, país pobre. No Brasil, a legislação permite o uso de quase 14 mil desses agrotóxicos na nossa água. E existem alguns agrotóxicos que no Brasil são usados, que em outros países são proibidos encontrar qualquer quantidade na água. E a empresa de água tem a obrigação de fazer esse controle, e ele não faz. No Rio Grande do Sul, um promotor do Ministério Público, né, Procuradoria da União, né, um procurador da federal, ele teve mostrando para a gente que no Rio Grande do Sul, aumentaram assim, botaram quase 100 substâncias que precisam ser identificadas na água, e lá é mais cobrado, além dos outros 40 e poucos do Brasil. Tem isso. E não existe uma cobrança, porque a sociedade uma legislação local a mais no Estado para contemplar outras substâncias que a nossa legislação não permite. Isso tudo é fruto de um lobby de donos do mundo, e sobretudo o país é um país que mais tem dono desse tipo. Os colaboradores, né? de campanha, exatamente, que financiam contra o povo, né, financiam a campanha contra o povo, e estão aí muito bem investindo, a indústria farmacêutica investindo, ela tem um papel. E o farmacêutico está muito fora desse contexto, porque, na realidade, ele não é o dono da indústria farmacêutica, não é o dono da farmácia. Né? É o profissional de saúde que pesquisa, mas que não consegue ter esse controle. Hoje, o pessoal da farmácia, os farmacêuticos, o Conselho de Farmácia está muito enganjado nessa campanha, percebendo que o farmacêutico tem um papel também com a sociedade, né? Não só de oferecer o produto, como começar a estudar mais os efeitos desse produto na natureza, junto com a gente que é biólogo. E né? Tirar esse cara do armário, né? Exatamente. Porque o farmacêutico, geralmente, no imaginário popular... subutilizado, né? O farmacêutico no imaginário popular é aquele cara que fica escondido lá atrás da farmácia, que quando dá algum problema no balcão, correm lá e chamam ele, né? E aí ele vem, dá um pitaco e tchau e benção, né? Essa é a ideia que a população tem de farmacêutico, a gente sabe que é uma profissão que tem um espectro de ação muito maior que isso. E eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço aqui para a Aline Terra Paz, que diz aqui: sou suspeita para falar como pessoa, mas posso falar profissionalmente que tudo que eu sei foi responsabilidade desse profissional incrível e que muito tem a ensinar. Obrigado, meu irmão e meu professor, por todo ensinamento, né? Pelo sobrenome é sua irmã, né? Um abraço, né? Ela manda aqui. Beijo, abraço. Obrigado, Aline, pela sua participação aqui. Seja bem-vinda aí ao nosso papo, né? André, feito esse preâmbulo aqui, falamos em Novembro Azul, tratamento, esse negócio todo, vamos partir para a questão do acesso, né? Acesso à população, acesso que a população tem a esses exames, né? A gente já deu uma pincelada aqui de reclamação de parte da população em razão das campanhas aí, o Novembro Azul, o Outubro Rosa, até em relação ao Setembro Amarelo, que tratou da questão do suicídio, eu encontrei algumas pessoas dizendo que tinham alguma dificuldade para, na rede pública, conversar com psicólogos, né, ter acesso. Então, ou seja, essa questão do acesso é muito complicado. Como é que você vê isso, o seu olhar de profissional de saúde para essa questão do acesso? Né? Eu acompanho isso bem de perto, não só porque a gente está ouvindo a reclamação da população na condição de jornalista, mas como técnico de enfermagem eu lembro bastante de uma série de situações que eu vivi em 15 anos atuando na profissão, que em muitos casos, doenças que eu tratei, se a pessoa tivesse tido um acesso com maior rapidez. Aqui em Rio Bonito, principalmente, eu percebo e sempre digo para as pessoas que nós sentimos falta aqui
de um centro de diagnóstico, né? Eu acho que é uma covardia você botar o paciente dentro de uma ambulância cheia de gente e levar para São Gonçalo, para Niterói, para o Rio, que seja para Itaboraí, para fazer exames simples, às vezes, como tomografia, como exame de sangue, raio-x e tal, ou por conta da política, porque o prefeito, sei lá quem é o secretário, não se dá com o cara daquela empresa tal, ou daquela empresa Y, né, e tal, e depois de você poder ter aqui na nossa cidade, eu sempre defendi esse centro de diagnóstico onde nós pudéssemos ter todos os exames ali locados, inclusive atendendo a população dos municípios vizinhos, para você trazer dinheiro, trazer recursos para cá. Eu não sei se isso poderia ser feito através de uma PPP, uma parceria público-privada, né? Não sei como seria isso, mas eu percebo que na nossa cidade nós temos essa carência. Desde a época que eu trabalhava na enfermagem que eu percebia isso, e por muitas vezes eu fui o acompanhante do paciente que ia fazer tomografia em São Gonçalo e tal, em Niterói, e aquilo era extremamente traumático para o paciente, né? E se nós estivéssemos em Rio Bonito era uma outra coisa. E aí depois nós passamos a ter o exame em Rio Bonito e em várias oportunidades continuávamos levando o paciente para fora do município, porque alguém achava que Dr. Dyer era isso, era aquilo, ou porque ficou devendo e não pagava e não tem condição de você ficar trabalhando de graça, até que acesse os compromissos afirmados em contrato, esse negócio todo. Como é que você vê esse cenário todo do acesso da população aos exames? Pois é, Flávio. Primeiro que o Rio Bonito tem uma história muito bacana de ser um centro de referência para os municípios vizinhos na área de saúde. Sempre foi. Nós estivemos sempre à frente aí da maioria dos municípios. E a iniciativa privada ela é importantíssima, porque tem coisas que a iniciativa privada faz que o poder público não faz. E muitas vezes nem precisa fazer, né? O que eu acho que falta é um aparelhamento melhor do serviço público, porque nos últimos anos foi desaparelhado alguns aparelhos, que inclusive no último governo de Mandiocão, o governo de Solange tratou de acabar, né? E fica nessa coisa, algumas coisas que o governo de Solange fez, o governo de Mandiocão acabou. Mas na realidade eu acho que muito mais aconteceu, né? A gente tem que, a verdade seja dita, muito mais em relação ao aparelhamento do serviço público, né? Nós tínhamos um laboratório de saúde pública que Mandiocão, no último governo dele, deixou fantasticamente montado, instalado, que funciona chamado de saúde pública, porque atende os programas de saúde pública como hanseníase, tuberculose, para dar suporte ao programa de diabetes. Existem programas nacionais que os municípios operam, né, e coordenam isso. E você precisa ter uma infraestrutura para isso. E normalmente o laboratório que é usado para fazer esses programas é um laboratório público e a gente chama de saúde pública. O de Rio Bonito funcionava no Loyola, né? Não é o laboratório do Loyola, na realidade é o Laboratório Municipal de Saúde Pública que estava instalado no prédio do ambulatório do Loyola, né? Ou seja, anexo ao Loyola. Assim como o Banco de Sangue também funciona anexo, mas são instituições distintas. E infelizmente no governo Solange houve um desemparelhamento. Eu estava lá no primeiro ano, você sabe disso, o pessoal sabe, e uma das minhas guerras foi exatamente porque eu sou contra. Usando o termo mais da mídia, um desmonte. Um desmonte. Houve um desmonte, porque o laboratório ele foi... Acabaram com o laboratório, os equipamentos foram entregues às empresas, não houve renovação de contratos para o aparelhamento. A parte física muito boa, tem algumas coisas a serem feitas, mas fantástico, um laboratório assim, super bacana para atender uma série de programas, e a gente tinha com o Niterói, com o Laboratório de Saúde Pública de Niterói, uma parceria, alguns exames eram feitos lá, porque tem uma servidora do município que trabalha lá e que é chefe lá e que também é do município. Então, assim, essas parcerias públicas, esses consórcios, essas colaborações bilaterais, são importantes. O que me assusta é que o governo da Solange é o governo da saúde, né? Mas infelizmente... Mas assim, desmontou-se. Desmontou-se, houve um grande... Foi um governo, infelizmente, que desagregou os profissionais, ou seja, botou mais rixa, mais rivalidade. No meio disso tudo aí ficou o próprio hospital, que sempre foi uma referência regional, e o nome dele é Hospital Regional Darcy Vargas, pelo qual eu nunca trabalhei, eu nunca tive nenhum espaço profissional no Darcy Vargas, né? Já ofereci algumas coisas para o Darcy Vargas, eles nunca... mas nem por isso a minha relação com eles, quando eles me pediam alguma coisa, eu deixava de fazer, né? Porque eles não me contemplavam de alguma forma como profissional,
financeiramente, me dando algum retorno, um espaço para trabalhar, mas toda vez que eles me solicitavam alguma coisa, eu estava prontamente ali, porque esse é o hospital que nós temos, é o melhor que nós temos, já foi muito melhor, e infelizmente o poder público foi inábil na condução dessa relação com o hospital, que é uma empresa privada, sem fins lucrativos, fruto da organização da sociedade que montou uma associação, né, uma instituição do terceiro setor que está ali cumprindo muito bem o seu papel com todas as dificuldades. O próprio hospital foi sucateado, consequentemente, todo esse ambiente de rivalidade aumentou entre os próprios profissionais, né, em farinha pouca, meu pirão primeiro, né, e enfim, isso exacerba, e não houve ninguém agregador, muito pelo contrário, só tinha amigos isqueirinhos, né, que vinha com um isqueiro e outro com um galão de combustível tacando fogo. Aproveita-se a livre concorrência para estimular a desarmonia. Exatamente, a desarmonia que tem que existir, que pode existir, que o governo ele é condutor disso. E aí a gente volta àquela ideia que você falou, né? Porque quando você promove a saúde da iniciativa privada e a saúde pública em Bonito e volta a ser uma referência, você vira um shopping de saúde. E os outros municípios passam a ter a gente como referência. E outros municípios até menores hoje estão na nossa frente, conseguiram ter serviços. E acho que todo mundo lucra com isso. Acho que desde o médico que está no seu consultório atendendo, porque se eu tenho um centro de diagnóstico aqui de excelência, né? Então eu não vou no médico lá em tal lugar para depois vir para aqui para o centro de diagnóstico. Eu procuro logo um profissional médico aqui, na cidade, que aí, depois do atendimento ali, eu já vou direto para o outro lado. Flávio, tem gente que não tem noção do potencial dos profissionais que estão aqui. Tem gente que é professor, me gente muito bom. Acrescentar aqui, ó, a galera que está acompanhando a gente aí, doutora Vera. Aliás, o Carlos Alexandre Almeida Neves diz aqui, esse é meu cunhado, né? E sou eu, Brutus. Diz aqui. Doutora Vera. Brutus. Um grande abraço a Brutus, Alexandre. Doutora Vera acrescenta que o centro de diagnóstico seria o ideal. Nós temos muitos serviços que existem em Rio Bonito, no entanto, são feitos em outros municípios, né? Apesar de termos a expertise aqui, o município acaba levando para fora por essas razões que nós estamos... Não, vai ter sempre alguma coisa que vai... E a minha amiga Rose diz aqui que não há interesse para que façam isso, e muito mais pelos munícipes e o povo que se ferra, e é uma realidade. É verdade. Mas, enfim, esse desaparelhamento, né, esse desmonte da máquina pública e a desarmonia entre a iniciativa privada, né, tem causado um grande transtorno. E falta, às vezes, também, Flávio, o olhar do especialista, né? Pela primeira vez em Rio Bonito, nós tínhamos uma coordenação de laboratório e banco de sangue, que nunca existiu, com um especialista, né? Porque eu sou especialista tanto na área de banco de sangue, por um acidente de percurso, né? Porque acabei indo trabalhar na hemorragia após fazer concurso, mas fiz concurso para análises clínicas, mas lá eles fizeram um concurso mal feito e acabaram fazendo concurso de especialista para análise clínica, podendo trabalhar em banco de sangue. Para mim foi uma frustração inicial muito grande, porque eu fiz concurso para trabalhar numa área e fui trabalhar em outra. Mas acabei me envolvendo muito com essa causa. E, paralelo a isso, uma série de coisas foram acontecendo na minha vida, né? E a gente acabou tendo... Então foi criado um envolvimento também com o banco de sangue. E foi criado essa coordenação pela primeira vez na história de Rio Bonito. E eu te pergunto, quando me ouviram? Não. Eu tinha uma caneta vazia que me foi prometida, né, que eu pudesse contemplar os diversos segmentos envolvidos com o laboratório, com o banco de sangue, mas na realidade houve um atropelo, ou seja, saíram fazendo uma opção de coisas. Se você me permite aqui uma colocação, né, e aí eu também fiz parte desse rol de profissionais contratados a título de colaborar e que nunca foi ouvido, né? O que eu percebo hoje, depois de 4 anos olhando para trás, eu vou falar hoje é muito fácil, mas o que eu percebo hoje é que uma série de bons profissionais foram contratados simplesmente para dar emprego cara, para ver se ele ficava aqui do lado sem falar mal de mim, né? E em nenhum momento se pensou na expertise daquele profissional, seja você, seja o cara da comunicação, seja o médico e outra pessoa qualquer, simplesmente, não, contrata esse cara, ele vai ficar satisfeito com o emprego dele e está tudo certo, e não vai ter ninguém aí me criticando ou falando mal de mim ou procurando problemas para apresentar. O que eu percebo que a estratégia da governante à época foi essa. Não foi no intuito de trazer o André para a gente otimizar o banco de sangue, para a gente fazer um serviço de qualidade no laboratório municipal, para a gente incrementar o serviço de saúde para a população.
Não, pelo contrário, traz o André porque ele é falador, traz o Flávio que é encrenqueiro, traz o fulano que critica e tal, e vamos silenciar todo mundo, damos salário para cada um e vamos nadar de braçada aqui nas nossas... Não se deram mal, né? Nas nossas a coisas gente continuou falando e a gente não ficou quieto e continuou se manifestando. Sobre a questão do... Uma outra questão que eu acho importante é o seguinte, normalmente o secretário de saúde ele não tem como dominar todas as áreas, né? O melhor gestor, porque essa palavra gestor, né, é o cara que o principal objetivo é custo, vamos reduzir custo, vamos fazer tudo com bom, bonito e barato. E bom, bonito e barato não existe. Dificilmente existe bom, Na bonito saúde, e barato. principalmente, né? Saúde não existe. Então, assim, a gente tem uma tabela SUS que tem 30 anos sem reajuste algum, né? 30 anos que a tabela SUS não é reajustada, ela é baixíssimos valores pagos e o gestor continua achando que ele tem que pagar uma tecnologia de última geração pela tabela que ele recebe. E o município não tem que entrar com nenhuma contrapartida, um grande equívoco, né? Então não existe diálogo, existe mais ou menos um finge que presta serviço e finge que paga, né? Então há de se sair da zona de conforto, o gestor precisa ouvir mais quem é da área, não achar que tem que aplicar uma lógica muito objetiva para algumas questões, porque não existe, né? A lógica não é tão objetiva quanto parece, e a gente precisa tratar essa questão dando oportunidade das pessoas que são da área, porque às vezes você tem uma equipe fantástica, o governo de Solange tem profissionais excelentes, o governo de Mandiocão tem profissionais excelentes, mas eles não são ouvidos, né? Eles estão lá muito mais enfeitando do que fazendo qualquer outra coisa. E com a esperança de repente, nessa confusão toda, vir a ter um espacinho para poder fazer alguma pequena mudança. Então, sobre o aparelhamento, né, dessa estrutura, vamos falar um pouquinho, né, aproveitar aí que a gente está falando disso, vamos falar um pouquinho da nossa estrutura. A gente tinha um laboratório de saúde pública que foi fechado. E ele passou a trabalhar ali no Loyola como um posto de coleta. Posto de coleta de quem? Um posto de coleta do Silvestre. A Igreja Adventista tem uma rede de hospitais e serviços que ela é filantrópico, parecido com Darcy Vargas, só que na maioria das vezes eles não atendem o SUS, né? Eles atendem os outros convênios particulares e fazem filantropia com esse dinheiro, com dinheiro arrecadado na própria igreja mesmo, tem uma parte destinada a esse trabalho social. E o Hospital Adventista, a Rede Adventista Silvestre, que inclusive tem um hospital em Itaboraí, né, inaugurado, além do Rio de Janeiro, ele tem uma estrutura de laboratório fantástica, eu conheço, maravilhoso. O coordenador é meu amigo pessoal, colega de trabalho do Hemorrio, trabalhamos junto lá, um profissional de altíssimo gabarito, né, e ele é o coordenador lá do serviço de laboratório. E o Silvestre tem uma estrutura muito boa. E o Silvestre ofereceu no governo de Solange, né, exame para 100 pacientes, Flávio. 100 pacientes por dia. E nós estamos falando aí de 500 pacientes por semana, né? 500 pacientes por semana. Dias, né? Aí você fala 100 pacientes, 100 exames por dia? Não. 100 pacientes. Se o paciente chegar lá com um pedido de 30 exames, vai ser feito gratuitamente. A prefeitura não vai pagar. Só que tem que preencher lá um formuláriozinho, porque aquilo é levado para a contabilidade, aquilo é usado... Que é o grande interesse do Silvestre. Que é bater na questão da filantropia. Do título, exatamente. Título certamente de utilidade pública. Exatamente. Né? Exatamente. Ele tem que cumprir algumas normas. E o exame é feito gratuitamente, o município não paga nada por isso. O que o município gasta é com o transporte até o Rio de Janeiro das amostras, que elas são acondicionadas, são centrifugadas, dado todo um tratamento dentro da legislação, e elas são enviadas ao laboratório Silvestre, né? E lá são processadas. Tem um horário para coletar, tem um horário para chegar lá, tem um horário para sair daqui. É tudo muito rigoroso. E essa é a participação do município de se organizar. Seguindo os protocolos aí. Só que nós estamos falando de uma quantidade em dinheiro de exame muito significativa, né? E são 100 pacientes. Então, desde o governo Solange. Eu acho que é importante a gente ressaltar esse ponto, né? Até eu fazia confusão nisso. Não são 100 exames. São 100 pacientes. Ou seja, desses 100 pacientes, se cada um chega com um pedido de exame, pedindo aí 5 exames, né, nós estamos falando de 500 procedimentos. Né? Num dia. Se o paciente chegar com 30, vamos botar em média 10 exames,
né, de cada paciente, nós estamos falando de 1.000 exames por dia. E fácil, né? Pede isso fácil, né? Fácil. Ureia, creatinina, não é só basicamente ali. Não. E outra coisa, o Silvestre tem disponibilizado até exames muito sofisticados, né, aqui em Rio Bonito. O teto inicial era 50 exames, 50 pacientes, depois passou para 100. E interessante, Flávio, que eu era coordenador e a gente nunca conseguia chegar aos 100. Ou melhor, a gente não conseguia chegar aos 50 pacientes por dia. E tinha uma fila gigantesca. Por quê? Lembro disso. Né? A gente já falou isso aqui. Porque existia na rede privada os laboratórios privados que estavam conveniados e, obviamente, o pessoal envolvido por regular não regulava os 100 pacientes, deixava a fila e regulava para a iniciativa privada. E que tinha vinculação. Enfim, a gente já tratou desse assunto antes. Então, o que acontece? O laboratório privado ele tem o seu papel. Ele gera emprego, ele faz exame, ele gera impostos para a cidade, ele se propõe a atender o SUS, ele tem que ser alimentado. Mas entenda, o município tinha 100 pacientes e tinha uma fila grande de pessoas querendo fazer exame. Se você desse acesso aos 100 pacientes, ainda assim teria o paciente para ser usado na rede privada, que aí seriam os laboratórios particulares, inclusive o laboratório do hospital. E um dos atos que o governo Solange fez, eu já falei isso aqui, foi tirar um teto de 50 mil do hospital de exames ambulatoriais, por perseguição na época, com a qual eu não participei. Então, essas coisas me fizeram perceber que eu, no mínimo, iria ser cúmplice se ficasse lá. E eu não ficar numa situação dessa. Né? Mudou o governo, né? Entrou um novo governo, o Silvestre continua fazendo os exames. Eu acho que hoje está em torno de 50, porque ninguém nunca usou os 100. Então, limitou-se próximo a 50. Mas eu sei que a instituição Silvestre está disponível para atender essa demanda de Rio Bonito. E o mais importante que você acrescentou aí, que exames de qualidade, né, que a gente pode confiar nos resultados, dada a estrutura moderna que o laboratório disponibiliza. Tem um sistema de robótica lá fantástico, uma ilha de produção, que um dia eu vou te levar lá. Né? Porque apesar de você conhecer a estrutura adventista, a igreja adventista, a estrutura da adventista, eu acredito que você não conhece o laboratório do Silvestre. Né? Então, assim, você vai ver, a gente vai ter a oportunidade até de repente fotografar, e você vai ver que é uma coisa assim fantástica. Paralelo a isso, nós temos então o laboratório de saúde pública que foi desmontado, e mesmo o Silvestre fazendo os exames, os programas de saúde pública, que é a tuberculose, que é a hanseníase, que é a prevenção do câncer de colo do útero, que é o diabetes, que se o laboratório fosse usado para esses programas, seria... Preventivo também entra nessa... Preventivo seria fantástico. Na época, a Solange tinha assumido um compromisso de fazer o preventivo aqui, porque a gente manda para o INCA, e o município qualificou umas 3 ou 4 pessoas que ficaram lá, estudaram lá, e hoje essas pessoas ou não trabalham na área, ou elas estão trabalhando para outra pessoa. Ou usando o conhecimento que a prefeitura pagou com nossos impostos para prestar serviço para outro município até de repente. Exatamente. Então, assim, o município não está fazendo uma gestão do potencial que ele tem. E se ouvisse o especialista, eu ou qualquer um outro colega da área, que não são muitos, né? Rio Bonito hoje até aumentou, né, o número de profissionais aqui de Rio Bonito, né? Mas se ouvisse um especialista que tivesse uma certa expertise, uma certa experiência em fazer aglutinar todas essas coisas, né, de forma a contemplar os diversos segmentos, a união, para que cada um, de acordo com o seu perfil, pudesse atender, a gente não estaria cometendo tantos erros, tantas atrocidades, inclusive com dinheiro público, mal investido, mal gasto, mal aplicado, fugindo das regras da legislação, etc. Mas, enfim, nós temos lá um laboratório fechado, que está aberto basicamente para fazer coleta, com uma equipe de profissionais e servidores públicos sendo subutilizados, gente boa lá, que podia estar trabalhando, voltando a fazer exames, aumentando, eles hoje estão fazendo coleta para o Silvestre. E aí eu já ouvi dizer que essa relação é uma relação que está, uma relação frágil, tipo assim, a qualquer momento o Silvestre pode suspender isso. Na realidade, acho que ela está mal conduzida. Né? Essa relação não é uma relação de Solange com Silvestre. O Hospital Silvestre faz isso em alguns municípios. A instituição adventista Silvestre, instituição séria, muito séria. Infelizmente, está existindo uma comunicação muito ruim entre o município e um prestador de serviço gratuito. Né? Olha a oportunidade. Quem não gostaria disso?
Permita usar a cabeça do político aqui, né? Nós estamos conversando com o Carlos André Terra Paz, né? Que é biólogo, tem uma formação bacana nessa área aí. A nossa amiga Aline já colocou aqui, professor, né? E tal, essa coisa toda. Mas, por acaso, o jornalista aqui, de tanto acompanhar as histórias de Rio Bonito, eu já decorei, né? Eu já decorei a cabeça dos nossos políticos. Se faltar um dos dois que comanda o Rio Bonito há 25 anos, você pode me botar no palanque lá no lugar deles que eu repito o discurso. O discurso eu consigo, eu já decorei, né? De tanto acompanhar, entrevistar e ouvir a mesma conversa. Eu, sinceramente, começo a entender que, assim como o laboratório municipal foi desmontado lá no governo de Solange para atender interesses de parceiros da iniciativa privada que prestavam esse serviço, eu começo a também achar que a subutilização dos 100 pacientes oferecidos pelo Silvestre, a atual gestão, pode ser que esteja caminhando nessa mesma direção, André. Com certeza. Né? Eu tenho aí alguns parceiros... Não dá para pensar diferente, né, Flávio? Desculpa, mas assim... Não dá pra pensar... Desculpa, como é que galera... você vai ter... Me diz uma coisa, você imagina, você tem aqui um amigo seu que por algum motivo te oferece não é uma cesta básica simples, te oferece uma cesta de alimentação bastante considerável para você não ter que comprar. Uma cesta daquela Copenhague, né? Exatamente, para você não ter que comprar. Aí você não pega, ou pega e joga fora, e vai comprar isso de outro lugar. E por que eu estou querendo comprar? Pois é, se eu tenho de graça. Eu não consigo... Essa lógica nos parece uma lógica, né, que vai muito na compensação dos investidores de campanha. Né? Para quem está acompanhando aí o noticiário nacional, né, de Lava Jato, de Petrobras, esse negócio todo, e toda a situação que está ao entorno disso, não precisa pensar muito, né, André, para chegarmos a algumas conclusões, né, do que pode estar acontecendo. Você abrir mão da estrutura do Hospital Silvestre, né, e gratuitamente, né, para atender a população, 100 pacientes por dia, 500 pacientes por semana. A fila é enorme. Ontem eu estava na Câmara Municipal e 3 vereadores, inclusive vereador da base do governo, reclamando da dificuldade de se realizar exames. Né? Não está fazendo exames, não estão fazendo exames. O pessoal está na minha porta batendo, reclamando, pedindo exames. E aí a gente recebe a notícia de que o serviço oferecido gratuitamente à Prefeitura pelo Hospital Silvestre está sequer alcançando o teto de pacientes. Né? 100 por dia, chega lá a 50, 30, 45. E a relação que podia aumentar isso só fez diminuir. Eu não sei nem se hoje tem. Eu não sei você, mas se eu sou o prefeito, eu ia bater um fio lá para o presidente da Igreja Adventista. Eu ia falar assim, meu irmão, tem como você, em vez de mandar 100, você mandar 150 ou 200, né? Ô, cara, você teria Você quer assumir isso gratuitamente? Não. Porque assim, em vez de eu gastar dinheiro fazendo exames, né, já que tem um cara que faz isso gratuitamente com qualidade para mim, e nesse tempo de crise, eu vou comprar medicação, que está faltando também nos postos de saúde, vou pagar profissionais de saúde, médicos aí que está faltando e tal. É o meu pensamento de um bobo que está aqui olhando de fora. Sim, deixar de comprar, a gente não vai deixar de comprar no município, porque primeiro você tem que ter um plano B. A demanda é muito grande. Você tem que ter um plano B. Né? Segundo, porque tem algumas coisas que o Silvestre não vai fazer. Entendeu? E eu acho que ainda assim existirá espaço para o Darcy Vargas atender bem, como sempre atendeu. O Darcy Vargas fez uma obra lá, aumentando isso no governo passado, na gestão passada, eles fizeram uma obra lá maravilhosa, na parte de coleta, ampliando para atender o município, com tudo pronto, atendendo o município, houve uma rixa lá, entendeu? E mandaram suspender o teto de ambulatorial deles, que tinha aumentado 50 mil, tiraram esse aumento de 50 mil, ou seja, aquela coisa que você usa, aquele termo que já vem acontecendo, a ação asfixia ao Hospital Darcy Vargas, operação asfixia, né? Ela se deu, até inclusive porque começou no laboratório. Até porque eu pego 50 mil do cara que não gosta muito de mim, eu não gosto dele, eu dou pro meu parceiro aqui, pro meu amigo. Né? Com certeza. De repente, exatamente essa lógica. Esse parceiro, esse meu amigo, porque eu estou dando 50 mil a ele, até me dá um presente, né, menina? Quem sabe me dá 5 desses 50, né?
São situações que a gente está vendo isso aí acontecendo no Brasil inteiro, né, André? E até a colocação aqui da minha amiga a doutora Vera diz que a falta de comunicação pode ser porque foi Solange que conseguiu, porque ainda tem também essa coisa, né? Ela fala tem assim, isso, a falta de o velho não foi Solange que conseguiu, não. Tá? O velho pensamento de ameba. Isso, exatamente. O que ela está falando realmente procede. Mas, na realidade, não foi Solange que conseguiu. Na realidade, o Hospital Adventista, a rede Adventista, Silvestre, por acaso oferece começou na gestão exatamente, dela. Começou na gestão dela a oferecer isso aqui em Rio Bonito. Mas tanto que isso não tem a ver com o governo de Solange, que continua até hoje. Sim. O que não existe, exatamente, essa falta de comunicação, ou seja, meu secretário, Matheus Neto, você é um cara brilhante, fantástico, vai um recado para você, escuta mais as pessoas, procura ouvir um pouco mais, entendeu? Porque tem gente boa na sua equipe, tem gente boa fora da equipe, vamos fazer uma política para agregar, a eleição acabou, quem está falando aqui não é o doutor Carlos André, candidato a prefeito, não é o Carlos André do laboratório, não é o Carlos André, esposo da Edilene, não é o Carlos André do Conselho de Biologia, é o Carlos André cidadão. Uma das minhas cidades é Rio Bonito. Cidadão e que por acaso entende um pouquinho dessa seara, né? Estou nessa área, mas sou cidadão, sou vitimado por esse atendimento ruim. Eu sou usuário eventual da UPA, mais do Silvestre, porque tenho plano de saúde, mas do Darcy Vargas, porque tem plano de saúde, mas hoje em função de toda vez que eu tenho uma dor no peito, né, eu faço lá, eu descobri que é um protocolo que eu tenho com um médico que me acompanha, vai lá fazer seu eletro, fazer uma enzima, se isso persistir, cardíaco, e o que aconteceu? Esse sucateamento do hospital que briga aí, e brilhantemente para sobreviver a todos esses intempéries, esse tsunami que vem rodeando o Hospital da Vargas, independente de todas as falhas, que nenhuma instituição é perfeita, né? A gente tem que dar o mérito ao lado bom que o Darcy Vargas, ao papel que ele exerce dentro do município. A minha esposa opera ali os pacientes dela e ela já foi operada e sobreviveu ali de uma gravidez tubária, e o banco de sangue tinha sido reaberto naquela semana e tinham 5 bolsas B ali e não tinha bolsa B nenhuma no Hemorrio. Eu nunca vi faltar sangue B no Hemorrio, mas exatamente no momento que a minha mulher precisa, eu recebo do meu colega de trabalho, porque não tem sangue B no Hemorrio. E pasme, tinha aqui, foi quem reabriu. Quem fechou? Solange. Quem reabriu? Mandiocão. E tinha uma semana. Então, mérito de Mandiocão, né, de ter feito isso, ter lutado por isso. A gente sabe que Mandiocão é uma pessoa difícil, tem aquelas coisas dele, mas ele tem, Solange também tem suas qualidades, e Mandiocão tem também as qualidades dele. Foi ele que reabriu o banco de sangue, ele lutou, isso é uma causa que ele sempre teve. O Laboratório de Saúde Pública foi ele que aparelhou de um padrão muito bom no governo dele, que a outra desaparelhou. Eles têm que parar com essa sacanagem de ficar um faz, outro desfaz, porque foi no outro governo. Entendeu? Essa falta de continuidade, como uma característica do Brasil, ela não pode imperar no nosso município por rivalidade entre 2 grupos políticos. A gente tem que começar, a eleição acabou, gente. Mandiocão, para de tomar bolada nas costas, irmão. Escuta as pessoas. Hoje eu estive no seu gabinete, mandei recado, sua agenda estava praticamente vazia, porque eu queria falar com você de um problema que está acontecendo no município, que eu acredito que você não saiba, e se souber, não sabe da forma, no mínimo na segunda versão, que eu não vou dizer nem que a minha versão é a verdadeira, né? Mas pelo menos você tem que tentar ouvir, para você não ficar tomando bolada nas costas aí. Vou fazer agora igual o Mário Sérgio Cortella, vamos gastar a nossa última meia hora. Sim. A gente já está aqui uma hora conversando, e eu não quero competir com o jogo do Flamengo hoje, porque é desleal competir com o jogo do Flamengo, né? É só acrescentar aqui que a Aline acrescenta aqui por várias vezes. Vi pessoas chegando para fazer exame de extrema urgência, deixando de comprar seus remédios, porque não conseguem autorização para realizá-los, sabendo que existe vagas para realizar esses exames, combater com as pessoas, até porque estamos falando de vidas, né? Vidas essas que elegem essas pessoas, né? Então, eu quero dedicar essa última meia hora aqui do nosso papo com o Carlos André. Eu estou sabendo de um zoom, André, e queria a sua opinião sobre esse tema, se você tem conhecimento desse fato, né, em relação a uma licitação que aconteceu para prestação de serviço laboratorial no município, né, e parece que a licitação não despertou o interesse das empresas do setor, porque na verdade, prestar serviço para o município as pessoas queriam. Mas tinha um presente de grego na jogada, que era cuidar dos exames que são feitos na UPA, né? E aí, cuidar da UPA, as empresas não queriam.
E ó, parece que uma empresa veio de fora, o hospital acabou, parece que ganhando a concorrência, depois o hospital foi descredenciado e entrou uma outra empresa, mas essa empresa não estaria em conformidade com a prestação de serviço, a empresa parece que também não recebeu ainda os valores, aí está pensando de repente picar a mula também e tal. E eu estou vendo essa confusão toda aí tantos vereadores reclamando que estão nas suas portas todo dia, dizendo que falta exames, como eu tenho recebido também muita reclamação nesse sentido, né? E aí me surge essa história novamente, né? Porque não é nova, no governo Solange já aconteceu, de que o teto que é oferecido pelo Silvestre não é alcançado, de que podemos correr o risco de perder essa parceria tão importante, pura e simplesmente por conta de pinima, teimosia, de ouvido surdo para escutar. Aliás, ouvido surdo para ouvir o que presta, André. Porque para escutar fofoca, para alguém chegar lá e dizer assim, Flávio e André ontem estavam lá no Facebook metendo o pau em você. Aí o ouvido arregaça desse tamanho assim, para escutar a fofoca, entendeu? Mas uma opinião técnica, uma sugestão, um alerta que um profissional de Suquilate leve, né? Uma orientação que a gente faça a título de comunicação, né? Profissional que eu sou. Está a doutora Vera aí nos acompanhando, uma médica super gabaritada, experiente, que conhece a saúde da nossa cidade, excelente pediatra, podia estar colaborando, então tenho certeza que se for falar alguma coisa também não vai ser ouvida por conta disso, daquilo outro e tal. Mas o que você sabe sobre essa história? Você está sabendo desse imbróglio aí? O que você pode falar sobre isso? O que está acontecendo? Quais os prejuízos para o município, né, dessa empresa que veio, descredenciou o hospital, depois entrou, não entrou e tal? Quais os prejuízos para o município? Qual o prejuízo para o cidadão? Né? Porque parece que a empresa que está lá na UPA, ela tem a condição técnica, mas não tem a expertise total para fazer esse serviço e tal. Isso pode gerar, inclusive, uma improbidade para o município. Então, como é que é isso, André? Você está sabendo disso? Pode traduzir para a gente essa confusão toda? Posso sim, Flávio. Primeiramente, eu, independente de não ser governo, eu tenho procurado participar de algumas coisas um pouco mais. A sua contribuição? A minha contribuição, e estive lá pessoalmente para verificar esses fatos, para não ficar esse disse-me-disse. Primeiramente, a minha tese é de que o laboratório da UPA tem que ser municipal. Eu sempre defendi isso no governo de Solange, tive a oportunidade de falar isso com o Matheus, né? Mas existe uma lógica financeira. Eu quero alguma coisa barata. O laboratório da UPA é um dos mais caros que nós temos. Ele não dá lucro, ele não é rentável, mas é um serviço de extrema importância. Só para você ter uma ideia, quando eu sinto... hoje eu tenho plano de saúde, e aí não estou fazendo propaganda, o Silvestre abriu um hospital aqui em Itaboraí, tem um laboratório também muito bom, uma estrutura muito boa, sem menosprezar o nosso município, mas eu descobri que eles estão fazendo troponina ultrassensível, que é o marcador de infarto. Então você tem dor no peito, suspeita de infarto, o marcador é troponina. Só que mudou, troponina ultrassensível. E quem faz troponina ultrassensível nessa região inteira aqui? Só o Silvestre, aqui em Itaboraí. Então, o Silvestre é aquele que oferece 100 exames gratuitamente. Exatamente. Isso significa que se eu tiver uma dor no peito e precisar, posso ser um desses 100 a ser atendido com essa última geração aí. Poderia, se houvesse um diálogo entre um profissional da área com esse segmento. Porque será que eu não poderia incluir entre os exames prestados esse exame? Né? Porque a palavra hoje, né, é a troponina ultrassensível. Que a gente descobriu o seguinte, que a troponina que a gente usa, ela pega concentrações muito altas. Que só quem tiver num estágio, às vezes, muito avançado do infarto, vai dar alterado. E a troponina ultrassensível, ele pega valores mais baixos. E que, muitas vezes, é um infarto numa fase inicial com prognóstico muito melhor. E a concentração, o corte, o valor, para considerar alterado, foi reduzido. E a gente descobriu mais ainda, que pessoas normais que não estão infartando apresentam troponinas também alteradas. Então, se o camarada chega lá com uma dor no peito, etc., fez uma troponina, deu alterada, vai aguardar, vai fazer uma daqui 1 hora, 2 horas, vai fazer outra. E se ela se mantiver dentro do mesmo nível, a pessoa não infartou, a pessoa tem uma lesão cardíaca que já vem se arrastando. E troponina elevada precisa ser muito tratado, porque troponina e mortalidade estão relacionadas. Pessoas, homens e mulheres que apresentam troponinas elevadas, e aí não é aquela elevação tão significativa quanto a gente esperava, mas uma elevação menor,
está relacionada à morte. Então, as pessoas são troponina ultrassensível. E o Silvestre de Itaboraí, não é nem o do Rio que faz o exame, não. De Itaboraí oferece isso. No meu entendimento, a UPA deveria ser um laboratório municipal, oferecendo, inclusive, a troponina ultrassensível. Coisa que um laboratório privado vai ter dificuldade, com a tabela SUS, que paga por uma troponina. E quanto custa uma troponina ultrassensível? É impossível. Né? A gente vai levar esse laboratório para o buraco. O Alcântara começou a fazer o atendimento na UPA, pediu para sair antes da época. Entendeu? Entrou o Santa Terezinha, o GRAM, que pediu para sair antes da época, e eu, na época, falei, gente, vocês estão assumindo um serviço, eles queriam entrar lá para prestar o serviço. Eu disse, isso não é bom para a iniciativa privada, porque custa caro, e a empresa vive de lucro, ela não vive de filantropia. Entendeu? Então, assim, ela vai entrar lá, vai pagar para trabalhar. Então, o município tem que assumir o laboratório da UPA, porque ele é um laboratório caro, sob o ponto de vista da remuneração da tabela SUS. Então, o município tem que entrar com a contrapartida e assumir. Essa é a minha defesa sempre. E oferecer os exames de meningite dentro do padrão ouro, né, no inverno. Oferecer a cultura de urina, principalmente, para o paciente do município inteiro, porque nem na iniciativa privada tem isso. O cara foi no médico, o médico viu que está com uma infecção urinária, precisa começar um antibiótico, e antes de usar o antibiótico, teria que fazer uma cultura, porque caso aquele antibiótico não funcione, ele vai ter ali uma noção de qual é a bactéria e qual é o antibiótico, assim que será o resultado, até para substituir o antibiótico, porque esse é o protocolo. Só que nós não temos isso no município. Então, o laboratório da UPA funcionando 24 horas, a partir do momento, qualquer hora que uma pessoa descobrisse que tivesse uma infecção urinária, antes de ir na farmácia comprar um antibiótico, passaria na UPA, faria um exame de cultura de urgência, que seria semeado, e a partir dali ele poderia começar a tomar o antibiótico, porque caso o antibiótico falhasse, né, ou não fosse o adequado, a gente poderia ver isso no exame de cultura. Estou dando um exemplo de algumas coisas que nem a rede privada teria condição de oferecer e que toda a população seria contemplada, com plano de saúde ou sem plano de saúde, na própria UPA. E nós teríamos uma evolução. Isso nós não estamos falando de nada mirabolante, não, Fábio. Nós estamos falando de coisa básica. Nós estamos falando de cultura. Nós estamos falando de uma troponina, não estamos falando de outros marcadores cardíacos, não é de jogar o dinheiro público no lixo, não, irmão. Porque não adianta fazer uma troponina, entendeu? 10 vezes que não vai dar positivo. Porque aquele paciente está infartando e muitas vezes ele vai embora para casa e ele vai, às vezes, a óbito. E aí o barato sai caro, né? O barato sai caro. Né? Ou às vezes, quando se recupera esse paciente, a lesão, ele vira um paciente crônico, enfim, ele acaba trazendo muito mais despesa para o município. Então, que isso fique claro, a minha posição, que eu sempre defendi, de que o laboratório da UPA tem que ser público. Voltando à questão da licitação. Só interrompendo você, que já que você vai entrar agora na questão da licitação, vale lembrar para os amigos que, assim como a gente começou falando aqui do Novembro Azul, do Outubro Rosa, da questão da prevenção, de se descobrir o câncer de maneira precoce, de maneira logo no início, para a sobrevida desse paciente, outras doenças e outros problemas cardíacos, né? O cara pode, de um infarto, isso aí evoluir daqui a pouco para um AVC ou para algum outro problema, e aí esse paciente vai ficar crônico na rede, fazendo fisioterapia, fazendo uma série de procedimentos. Que vai custar muito mais caro. Vai custar muito mais caro. E esse paciente vai ficar... Economia porca. Vai ficar até falecer às custas da saúde pública. Quando você poderia ter feito um exame lá atrás, mais caro, mais custoso, logicamente, mas curar esse cidadão e devolvê-lo a ser um contribuinte, né? E a gente não fica pensando só em economizar, ou seja, eu tenho uma receita, então eu tenho que fazer um negocinho enxuto aqui e tal, tem que enxugar mesmo, não tem que ter desperdício não. Mas tem coisas, tem que investir. De qualidade, né? E não é possível algum serviço ser prestado de qualidade sem ter investimento e sem que o município não tenha que entrar com receita própria, que espere receber só o dinheiro da tabela SUS. Né? E infelizmente esse é um cacuete no Brasil inteiro e que eu não quero saber do país inteiro, eu quero saber do meu município, entendeu? Da cidade onde a gente está. Né? Então, sobre a questão da licitação... Não seria possível fazer os histopatológicos aqui? A maioria desce como o agravante do sumiço de peças, diz aqui a doutora Vera. Uhum. Sim. Esse era um projeto, inclusive para ser executado no município, porque nos laboratórios privados já tem 2 anos que... desde 2015 eu não trabalho em nenhum laboratório aqui no município. Né? Nenhum. Não tenho vinculação com nenhum laboratório. Muito antes de sair para fazer campanha. E essa foi a minha proposta para a Solange, na época, no governo, que a gente montasse um serviço, porque eu tenho os colegas do INCA que trabalham comigo na iniciativa privada, onde eu trabalho, onde eu chefio, onde eu coordeno, onde eu
trabalho simplesmente, eu tenho esses colegas que trabalham que são do INCRA. E eles se prontificaram a gente montar o serviço municipal de histopatologia e de citopatologia, para a gente entregar um preventivo com 15 dias. Isso é possível, Flávio, na rede privada, na rede pública, isso é possível. O histopatológico exige um investimento maior, mas tem as emendas aí que a gente já tinha até começado a conversar para o pessoal trazer esses equipamentos, que não são tantos assim. Não tem muitos profissionais dessa área, mas tinha alguns disponíveis a virem para Rio Bonito, apesar do salário não ser um atrativo, a gente estaria tentando fazer um trabalho que isso fosse compensatório. Enfim, isso não aconteceu. Né? Isso não aconteceu. A gente pensa em tentar fazer isso aqui no município de uma outra forma. Isso é um outro projeto, daí é um projeto pessoal meu, mas na iniciativa pública eu queria. Me permitam, então, aqui um testemunho, como ex-funcionário do Hospital das Civargas, após as cirurgias, toda e qualquer cirurgia, em mulheres, em homens e tal, todo dia um funcionário do hospital sai com uma bolsa cheia de vidro de maionese, com o tal daquilo que é retirado do paciente e leva a algum canto em Niterói ou no Rio, não sei exatamente, para fazer o tal do histopatológico. Né? Todo dia essa pessoa, esse funcionário, ele vai, né? Eu não sei se agora vai de carro, como é que é isso e tal, mas no tempo que eu trabalhava no hospital, todo dia, inclusive era seu Ângelo, o profissional que fazia isso, é um amigo de velha data, seu Ângelo ia todo dia, a doutora Vera está assistindo a gente aí, vai lembrar disso, saía com aquela bolsa cheia de vidro de maionese e ali dentro tudo que foi retirado dos pacientes para fazer o histopatológico, que é uma análise para saber se por acaso tinha um tumor, alguma coisa maligna, benigna, o que fazer e tal, os resultados daquilo que foi extraído, que não estava funcionando bem no paciente operado. O centro cirúrgico operava muito no tempo que eu trabalhava no hospital e todo dia tinha essa rotina quando nós poderíamos ter aqui na cidade. Né? Olha só como é que é. Mas na realidade houve um desmonte todo, até na iniciativa privada, houve uma asfixia da iniciativa privada, ou seja, não teve nenhum governo que contemplasse isso, se a gente pudesse avançar, Flávio. Isso eu estou falando entre 98 e 2003, quando eu trabalhei no hospital. A gente está em 2017, impossível que aí, 15 anos depois, sigamos nessa lógica do funcionário com a bolsinha no ônibus indo a determinado lugar. Pelo amor de Deus. Né? Ela vai de carro hoje. Hoje vai de carro, isso eu posso te dizer, mas poderíamos ter aqui. E agregando na nossa cidade serviço de tanto. A gente sempre foi, né, Flávio, à frente de todos, sempre foi pioneiro no banco de sangue, no hospital, em tudo a gente sempre foi pioneiro. Infelizmente, a cultura de que não basta construir o que resta, é necessário destruir o que falta, é o que tem imperado no nosso município. Vamos construir o que falta. A eleição acabou, nós estamos brigando aqui, né, para fazer o melhor para o nosso município. Mandiocão, vamos ouvir mais as pessoas, vamos ouvir as pessoas. Bati no seu gabinete hoje, Mandiocão, eu vou voltar, hein, para falar para você não tomar bolada nas costas. Mateus, vamos ouvir, vamos ouvir, porque a gente está tentando apontar alguns caminhos. Então, voltando à questão da licitação. Vamos à questão da licitação. Na realidade, esse modelo de licitação, chamado chamamento público, não tem ganhador e perdedor. Chamamento público é quem tiver os documentos, as exigências para atender o município, é credenciado. Vem para cá. Então, se aparecerem 10 laboratórios e os 10 tiverem documentação, os 10 serão credenciados. E depois o município vai definir o que cada um desses laboratórios vai fazer, de acordo com a expertise, enfim. Que espero que seja esse o critério. Né? Mas, enfim, é isso que acontece. E na última licitação de chamamento público, ninguém queria prestar serviço para o município. Nem dos laboratórios da cidade. Então, realmente, isso é verdade. Isso é verdade. Ninguém. Ninguém apareceu. Também, por conta da UPA. Né? O teto é baixo de prestação. O comprometimento é uma relação caracu, desculpa o termo, né? Eu não preciso dizer o que é uma relação caracu. Quem não souber, depois procura o que é uma relação caracu. O município entra com a cara. A gente pode explicar. Né? A gente pode explicar. A relação caracu, né? Quem entra com a cara? O município. O município, bom. O que sobra é de quem está entrando. Então, isso é uma coisa que o município precisa começar a se preocupar, que a relação tem que ser uma relação boa para os dois, né? De ficar dando osso para todos os profissionais e
o filé ou um pouquinho de carne. Isso faz com que o profissional não fique preso à cidade, que os serviços não se estabeleçam, que as pessoas se decepcionem na prestação de serviço. Mesmo o município de Rio Bonito tendo uma tradição de pagar o serviço de laboratório em dia. Tá? São 90 dias mais ou menos para pagar e pagam normalmente em dia. Tá? O que aconteceu? No chamamento público, ele aconteceu a primeira vez, nenhuma das duas empresas que apareceram, inclusive tem uma empresa que veio de Itaboraí, né, para cá, que é o laboratório que está atendendo, e o hospital se manifestou também no interesse de participar desse chamamento para o credenciamento. Só que o hospital já tem um credenciamento chamado convênio. O hospital já tem um convênio com o município, que tudo aquilo que ele faz, ele recebe do município. Já tem um convênio. O hospital participaria desse chamamento para ele também ter a segunda forma de prestar serviço para o município. E veio esse outro laboratório. No primeira licitação, nenhum dos dois estavam habilitados porque ficou faltando um documento ou outro. Às vezes o cara traz um documento que está com uma data de validade vencida, às vezes traz um documento, não é aquele documento, não é aquele formato, e o que está no edital tem que ser cumprido. Né? Então os dois não foram classificados. Aí marcou-se uma nova licitação. Nessa nova licitação, o laboratório de Itaboraí, que se estabeleceu como um posto de coleta em Rio Bonito, está ali naquela rua, no beco ali. Como é o nome? Fugiu agora o nome daquele. O beco, que é chamado beco, aquela ruazinha que sai ali por trás do supermercado. Sim, o beco de Zé Nascimento. Ali. Isso, exatamente. Então, o laboratório está instalado ali como posto de coleta. E tem muita reclamação, inclusive, eu tenho recebido a reclamação da população da questão do acolhimento ali, do conforto, né, e tal. O pessoal acaba tendo que ficar em pé, às vezes, ali no beco, ali, sem... Eu não posso ser hipócrita e dizer para você que o pessoal desse laboratório tem uma expertise boa de trabalho, são profissionais muito bem qualificados, não existe nenhum questionamento em relação a isso. Os documentos que eles apresentaram na primeira licitação não atenderam e o hospital também não, os dois foram desclassificados. Aí veio o segundo chamamento, 10 dias depois, saiu no jornal e tudo, né? Segundo momento, que o hospital foi classificado e o laboratório não foi, aí o laboratório entrou com recurso, pedindo a impugnação também do hospital, porque tinha um documento do hospital que era a licença municipal, quando ele tinha que ter licença estadual, né? E a licença estadual não tinha sido renovada. E aí foi acatado, realmente os dois estavam sem documento, os dois tinham que ser desclassificados pela segunda vez. Aí veio o terceiro momento, onde os dois tinham documentação. E aí o hospital foi desclassificado indevidamente. Porque o município não aceitou um documento do hospital que não existe outro. Que é o mesmo documento que o hospital presta serviço para o município. Ou seja, como é que o hospital vai ter um outro documento se o único documento é o protocolo da Vigilância Sanitária Estadual? Não, está escrito fora do prazo lá em cima. Porque toda vez que você dá entrada nesse documento, depois do último dia do mês de abril, ou seja, a partir do dia 1º de maio, qualquer entrada desse documento é considerado fora do prazo. E aquilo pode ter uma multa, mas o documento não perde a validade por aquilo. Quem é da área sabe disso. Né? Tanto os órgãos de fiscalização sanitária, como a gente que é de laboratório, sabe que esse documento tem valor, que é esse documento, não existe um outro. Que é o documento que o hospital presta serviço esses anos todos para o município e ele tem validade e é o único que existe. Alguém resolveu na licitação dizer que esse documento não vale. E o hospital foi desclassificado. E o laboratório, o outro apresentou toda a documentação, foi classificado. O hospital entrou com recurso e o recurso do hospital foi indeferido. Mais uma vez, indevidamente. E o hospital ficou fora do processo licitatório indevidamente. Bem, o laboratório que ganhou como posto de coleta. Beleza, só que no edital tem que se atender a UPA. Então ele começou atendendo como posto de coleta e antes de começar a atender tem que ter contrato. O contrato pode ser feito 4, 5 meses depois e ele começar a atender antes do contrato. Ganhou a licitação, tem toda uma formalidade e aí faz o contrato e a partir do contrato é que você pode prestar o serviço. O laboratório está atendendo, logo imediato ao término da licitação. Existe uma discussão aí, inclusive, podendo caminhar para a esfera judicial do Hospital Darcy Vargas, porque, mais uma vez, o Hospital Darcy Vargas foi injustamente tolhido da possibilidade de continuar prestando serviço. Ou seja, inclusive, o hospital estava prestando serviço na UPA. Colhia o sangue lá e trazia para o hospital. Né? E o hospital, com esse mesmo documento que ele faz todos esses serviços, bem feito lá para o município, não foi aceito no chamamento. Ou seja, o que é isso? 2 pesos e 2 medidas? Eu não consigo entender essa loucura. Mas vamos lá, prossigamos. E os gestores não estão atentando a isso. Porque, para aí, se o meu funcionário, um negócio tão escrachado desse, se o meu servidor cometeu uma suposta falha,
Se existe um questionamento de uma evidência muito gritante da possibilidade de um erro, para aí, vou paralisar tudo e vou lá conferir. O gestor tem que conferir. Ele não pode homologar só porque o pregoeiro definiu isso, uma coisa tão gritante. Vamos então paralisar tudo como você está dizendo aqui, para a gente entender essa lógica. Vamos lá. Então, nós temos hoje na unidade de pronto atendimento de Rio Bonito, na UPA, uma empresa que está prestando serviço. Tecnicamente, ok. Não, vamos antes disso. A empresa ganhou para prestar como posto de coleta. Só que como o hospital foi questionado que ele não podia prestar o serviço porque ele não tinha documentação, o hospital parou de atender a UPA. Óbvio. Como é que ele vai atender a UPA se ele não tem documentação, não pode atender? Aí o município, que usou 2 pesos e 2 medidas, teve que pegar esse laboratório que ganhou a licitação na modalidade de posto de coleta e colocar para ele atender dentro da UPA imediatamente. Só que quem ganhou não foi um laboratório, foi um posto de coleta. Ele precisava ter a documentação toda, montar o laboratório dentro da UPA, esse laboratório precisa, e aí quem está falando é o cidadão. Esquece que aí me atinge como cidadão. Né? E aí, eu não fui como conselheiro, eu não fui como biólogo, eu não fui como Dr. Carlos André, ex-candidato a prefeito do município, que a eleição acabou, eu fui como cidadão rio-bonitense, do qual uma das minhas cidades, do qual eu tenho o título de cidadão rio-bonitense, tendo ou não tendo, exercer a minha cidadania. Teria o direito, qualquer um, de fazer isso. Fui até lá verificar, pedi licença, fui super bem atendido pela administradora, pela diretora administrativa, disse que ela não tinha obrigação nenhuma, né, porque fiquei esse tititi na cidade, e eu falei com o pessoal da Câmara, com os vereadores, né, fomos na Comissão de Saúde, por quê? Porque gerou um certo mal-estar, porque alguém disse, porque é ele que trouxe o laboratório de Itaboraí, e então o laboratório que veio para prestar o serviço, veio por indicação dele. Claro, eu chamei vários. Quem quer vir prestar o serviço? Da cidade ninguém quis. Porque eu não quero que minha cidade não tenha laboratório. Né? E principalmente a UPA, que eu sou usuário, muita gente é usuário, os acidentes passam por ali imediatamente, os passantes, os municípios vizinhos, que a UPA de Rio Bonito não é só de Rio Bonito, é de Tanguá de Sila Jardim de Rio Bonito, gerida pelo município. Mas, enfim, estávamos sem laboratório na UPA. Qual é o procedimento? Se quem ganhou é um posto de coleta, ele teria que criar uma filial nova dentro da UPA, fazer cumprir toda a legislação vigente e, a partir daí, com toda a documentação e toda a infraestrutura, oferecer um serviço. Que não é só fazer um exame, Flávio. Exame hoje, laboratório, é uma das coisas mais bem regulamentadas no Rio de Janeiro e no Brasil. O produto exame ele tem que ter garantias mínimas para o usuário, não é exame de qualquer jeito. Não é botar no aparelho, liberar um resultado, assinar. Não é assim, não. Tem toda uma legislação a ser cumprida. Eu preciso saber a quem eu me reporto, a quem o médico se reporta quando ele tiver dúvidas sobre um resultado, porque a legislação exige a presença do profissional do nível superior. Essas coisas até existem dentro da UPA, algumas coisas. Mas eu pude evidenciar que o funcionamento é irregular. Só que eu não estava lá numa função fiscalizatória de órgão competente para fiscalizar. Eu estava no meu exercício de cidadão. Né? E eu acabei informando, porque o que eu vi, acabei informando aos órgãos competentes e estou tentando falar com o prefeito, com o secretário, com todo mundo, sobre essa situação que é irregular e que as pessoas que inicialmente eu falei estão tratando isso como um descaso. Ou seja, o hospital tem que voltar a atender a UPA. Traduzindo o que você está nos dizendo, na ausência do biólogo que chefie um laboratório de exame de análises clínicas, colocaram o técnico de coleta para responder por isso. Não, lá tem um biólogo. Não estou dizendo que esse, eu estou falando tecnicamente. Uhum. Como o hospital se retirou da UPA porque foi descredenciado, na ausência de ninguém, pegaram aqui o posto de coleta que havia sido contratado, levaram para um outro serviço e colocaram lá. Isso. Ou seja, faltou o biólogo ali, bota o cara aqui, né? Bota ali enquanto isso. Né? Na verdade, o que está acontecendo é bota ali enquanto isso. Faltou o enfermeiro, botaram o técnico de enfermagem no lugar. Mais ou menos. Faltou ali o médico plantonista, colocaram o enfermeiro-chefe. Eu quero deixar claro o seguinte, que o laboratório está com toda a documentação de posto de coleta, que ele tem expertise e competência para atender dentro da UPA, só que o posto de coleta não é um local que se faz exame. Então, para o atendimento dentro da UPA, o município paga por um serviço dentro das leis. E dentro da legislação, e o usuário é o servidor, é o usuário público, ele tem que ter muito mais atenção com a causa pública do que na iniciativa privada. Mas, André, isso não é novidade. Não, sim. Não é novidade. Nós temos em outros segmentos da nossa cidade, de prestação de serviço, acontece a mesma coisa. Nós temos, por exemplo, uma legislação que diz que os veículos que são locados no município,
eles têm que ter até 5 anos de fabricação. Ou seja, se nós estamos em 2017, só carros de 2012 em diante que podem prestar serviço para o município. E aí a gente recebe uma enxurrada de denúncias que tem carro 2008, 2005, 2004, não sei o quê. E quando você vai argumentar com as pessoas, o cara diz assim, não, o carro dele é 2004, mas tá novinho, tá bonitinho. Tá enxuto, né? Ou seja, realmente, o carro do cara tá enxuto, tá bom, tá a documentação em dia, mas a legislação diz que tem que ser 5 anos. É mais ou menos o que eu estou entendendo. Que você um descaso com a coisa pública. É um descaso com a coisa pública. A população está lá fazendo serviço. Está ok, um pessoal competente, gabaritado. Entretanto, tecnicamente, não deveriam estar fazendo esse serviço na condição de posto de coleta. Não. Aí é necessário que o município fizesse um contrato, cedesse espaço, criasse uma filial ali na modalidade não de posto de coleta, de laboratório de emergência 24 horas. Existem 6 classificações na legislação. Toda uma tramitação legal para que isso... Para que o laboratório estivesse apto. Ou seja, tiraram quem estava apto, alegando que estava com um documento vencido. Esse documento vencido foi renovado e ele continuou prestando serviço. Num determinado momento, o hospital que prestava serviço para a UPA, né, mesmo que não com laboratório lá dentro, que isso ele pode, porque o laboratório do hospital está com toda a documentação para atender 24 horas e emergência é um laboratório intra-hospitalar. Então ele pode atender os exames da UPA dentro da legalidade. Parece uma coisa boba, de repente, para o leigo, mas isso não é. Isso tem uma lógica, tem a preocupação com a qualidade do serviço. Não é porque o paciente é do SUS que ele tem que ser tratado como o Zé Ninguém, porque isso é essa falta de compromisso. E olha, me perdoe, Flávio, me perdoe porque eu não posso ser injusto. Eu não acredito, porque o dia que eu acreditar, eu vou dizer que eu acredito, que o nosso prefeito tem ciência e a nossa vice-prefeita, que é cri-cri pra caramba, com muitas coisas, e eu bato palmas para ela, porque ela tem, né, as qualidades dela, e eu sempre vi como legisladora ela brigando por isso. Eu, inclusive, liguei para ela, vice-prefeita, liguei para a senhora disse que ia me atender, né? Eu cheguei, tentei retornar, chamou, ninguém me atendeu, não recebi retorno, porque meu telefone está gravado, a senhora podia ter me retornado, assim como eu consegui o seu telefone, a senhora podia ter me retornado, mas às vezes as pessoas ficam tentando desqualificar o que a gente está falando, tentando desconstruir, entendeu? Ou seja, aquelas pessoas que estão interessadas que a sacanagem, que o mal feito, que a coisa feita de forma errada continue, para desqualificar o que você está falando, começa a falar uma porção de coisa de você. Não, ele foi candidato a prefeito, é oposição, está querendo... Não estou não, prefeito. Não estou não, porque se eu fosse, eu estaria fazendo de uma outra forma. Eu bati lá no seu gabinete, inclusive. Vou voltar, prefeito. Infelizmente, amanhã e sexta-feira eu não estou aqui, estou fora do município, mas eu vou voltar lá para a gente conversar, tá? Porque eu acho um absurdo o que está acontecendo com a questão da prestação de serviço de laboratório privado. Ou seja, a gente tem de graça, está pagando. E está pagando e não está tendo serviço. Não é nem porque o laboratório não tem a condição de prestar, e acho que nem porque o laboratório não queira prestar um serviço de excelência, não. Que eu conheço a empresa, eu sei que eles querem prestar um serviço de excelência, sim. Mas que eles foram empurrados a prestar um serviço antes da hora, de qualquer jeito, porque para mim isso é de qualquer jeito, entendeu? Não atendendo ao mínimo que precisa ser feito, entendeu? Que é um laboratório decente dentro da UPA, com toda a documentação, que o médico saiba a quem se reportar. Usando mais uma situação ilustrativa aqui. A gente sabe que em algumas profissões o motorista tem que ter carteira E. Não é isso? Tem que ter carteira E. Descobriu-se que a carteira E do motorista estava vencida. Aí eu peguei alguém com a carteira B, que não está vencida, e botei lá para dirigir a carreta da carteira E. Ou seja, o motorista que está dirigindo com a carteira B, ele é motorista, tem carteira, está certificado, tudo certo, mas a função que ele está desenvolvendo é para um profissional que tem a carteira E. Exatamente. É o que a gente está... É isso, André? Que está na UPA, né? Ou seja, a galera que está lá hoje tem toda a estrutura, beleza, profissionais técnicos, tudo certo, mas aquela função ali não pode ser a moçada do posto de coleta. Tem que ter toda uma outra tramitação, uma outra documentação, toda uma tramitação protocolar para que esse serviço seja prestado. E no meu entendimento, aí agora falando um pouco da política,
caso a prefeitura efetue o pagamento pelo serviço prestado na UPA, esta empresa vai estar incorrendo em crime de responsabilidade. Provavelmente. Porque, na verdade, você está pagando um cara que não tem condição de... O serviço não está sendo prestado como deveria ser prestado para a população. Já existe um problema lá na licitação. Essa licitação, ela cerceou o Hospital das Vargas de participar. Estive conversando lá com o Caqui, o pessoal do hospital, sobre essa questão, pessoalmente, né? E a minha indignação é a mesma, ou seja, o hospital serve para prestar o mesmo serviço dentro dele e até da própria UPA antes da licitação. Alguém resolveu dizer que o documento que valia do hospital não vale, baseado não sei em que lei, deve ser uma lei de outro planeta ou de outra galáxia, porque não eu desconheço essa legislação que eles aplicaram para recusar um documento que é o único documento válido do hospital. Mais uma vez, voltando àquilo que você falou inicialmente sobre o governo anterior, nós estamos vendo o governo atuando como uma figura desagregadora. Porque Exatamente. Se você tem vários prestadores de serviço e dá para você colocar um em cada situação, então fica o cara no posto de coleta ali, no Beco do Zé Nascimento, beleza, atendendo a população, fica o hospital atendendo a UPA sem problemas, e fica os laboratórios da iniciativa privada fazendo os serviços conveniados e tal, e fica todo mundo feliz, o município tendo os seus prestadores de serviço, e a população atendida, que é o principal. Né? E todo mundo dentro da sua, tecnicamente, dentro da sua expertise, eu acho que é isso que você está pleiteando aqui nesse papo com a gente. É exatamente isso. E que a população não é porque o público, que eu venho de duas instituições públicas, claro. Um é o Hemorrio, que é uma instituição de excelência certificada internacionalmente, que você chega lá, você tem a sensação de que está dentro de um hospital privado, né? E de Macaé, do HPM, né? Da Fundação Municipal Hospitalar, onde, para começar, o piso é de granito e o serviço é de excelência. Há quem reclame, né? Mas as pessoas que reclamam, às vezes são meus amigos que moram em Casimiro de Abreu, em Rio das Ostras, estão lá em Macaé pedindo para fazer o serviço lá e estão reclamando, porque o corredor está lotado. Mas Macaé, a prefeitura e o hospital sempre receberam muito bem essas pessoas e elas têm um poder de resolução gigantesco, com toda a limitação que a sobrecarga existe, mas está lá um serviço de excelência sendo prestado, sendo público. Por que o público tem que funcionar de qualquer jeito? Eu não concordo com essa lógica. Entendeu? E eu confirmo, vou dizer para você aqui que eu sou muito mais feliz no serviço público, né, com a prestação de serviço público do que na iniciativa privada. A iniciativa privada é uma forma do meu trabalho, mas eu sou muito mais feliz na saúde pública, eu sou muito mais feliz no serviço público e eu acho que o serviço público ele tem que atender com excelência e ele é perfeitamente capaz de atender com excelência. Então, os gestores, escutem um pouquinho mais as outras pessoas, né? Não escutem só parcialmente, não, botando um filtro lá, selecionando o que a gente está falando e depois dizendo que nós falamos uma coisa, mas nós falamos muito mais do que aquilo. Né? Todo mundo está entendendo perfeitamente bem que vocês estão abrindo mão de fazer exame de graça no Silvestre, né? Por uma falta de comunicação, né? Uma falta de diálogo, estão pagando por coisas que podiam ser de graça e ainda por cima, quando compram, o cara está dizendo assim, para aí um pouquinho, que eu não estou nem culpando o laboratório, entre aspas, né? Porque ele também está conivente porque ele aceitou trabalhar dessa forma. Tá? Mas a maior culpa é do gestor que diz assim, não, vai lá, começa lá, porque eu não posso. Não posso ficar sem fazer o serviço. Ou seja, eu sem fingir que vou fazer o serviço. Porque o serviço não é simplesmente escolher o exame, meter numa máquina, entendeu? E entregar um resultado para a pessoa, não. Se der um burro com 30 ali, um resultado que a gente vai questionar... Fui fazer um exame de HIV e o cara disse que é positivo e eu quero questionar. Eu falo com quem nessa hora? Na UPA, nesse modelo. No laudo deveria ter o nome, o registro do profissional, deveria ter o registro do conselho da pessoa jurídica, deveria ter a inscrição dela, deveria ter o TRT, deveria ter a ART, o substituto. Né? Até existe, eu até verifiquei que existe. Né? Mas tem algumas coisas que não existem. E são coisas importantes de agravo à saúde que podem, inclusive, comprometer esse contrato. Ou seja, esse contrato e essa prestação de serviço não pode, no meu entendimento, não deve, existe evidência que não deve prosperar. Ou seja, o que deve ser feito, no meu entendimento. E aí aos órgãos compete a verificar o melhor caminho. Então, é manter o posto de coleta lá fazendo a coleta, enquanto essa empresa que vai atender na UPA instala adequadamente o laboratório com toda a legislação
o hospital volta a fazer o atendimento, que esse processo licitatório seja revisto, porque o hospital foi descredenciado indevidamente, que o hospital possa ter o seu credenciamento, além do outro laboratório, que eles possam ter o seu credenciamento, e que ambos possam prestar o serviço, né? O que veio de fora seja muito bem-vindo à cidade, mas para prestar um serviço decente, né? Porque via para a cidade para prestar um serviço meia boca, ou seja, o serviço do posto coleta está bem atendido, mas o serviço da UPA, infelizmente, está fora das normas, como eu vi lá. Pode ser que eles estejam correndo para resolver isso, mas o fato é que existe uma irregularidade grave, que é uma prestação de serviço antes mesmo de que existisse um contrato para isso, da UPA, mesmo que o edital esteja prevendo que o serviço seria prestado também na UPA. Um posto de coleta não pode prestar um serviço na UPA, então eles teriam que criar um outro laboratório, né? Então tem toda uma questão legal que a população tem direito de ter um serviço dentro da legislação. Bom, eu quero aproveitar a oportunidade para lembrar para os amigos que o nosso prefeito Mandiocão ganha a eleição em 2016 e as anteriores também, com o slogan do vamos que vamos, né? Mas nós temos alguns serviços, sobretudo esses da área de saúde, prefeito, que não dá para ser na base do vamos que vamos. A gente faz vamos que vamos, como vai bater uma laje, né? Vamos bater uma laje. Assim mesmo, se fizer de qualquer jeito, cai a laje na cabeça. E mesmo assim tem que ter o pedreiro lá olhando, tem que ter. Mas vamos bater o laje. Na hora de virar o concreto ali, é vamos que vamos, é vucu-vucu, né, aquele negócio todo e tal. Na área da saúde, minha gente, não dá para ter vamos que vamos. Tem que ter expertise, tem que ter todas as questões protocolares sendo atendidas, né? Todas as questões técnicas sendo atendidas, que a gente está falando de vidas, de responsabilidades importantes, né, e tal. Então esse negócio de vamos que vamos, isso fica lá na campanha, né? Depois que senta bundinha na cadeira, tem que se pensar de maneira responsável sobre os assuntos relacionados ao município, né? Então, Flávio, eu só vou concluir falando uma coisa que eu queria deixar bem claro. Quando chegou até mim esse fato, né, deixou de lado o Dr. Carlos André, conselheiro do Conselho Regional de Biologia, o Dr. Carlos André, ex-candidato a prefeito, né, o Carlos André do Hemorrio, né, e de todos os segmentos. Entrou em ação o Carlos André cidadão. Então eu fui até lá, pedi licença à diretora, né, se poderia fazer isso. Ela me atendeu maravilhosamente bem. Veio um enfermeiro, vamos fazer junto essa visita em loco. Chegamos lá batendo na porta do laboratório, pedimos licença, os três. Podemos entrar? Porque se eles dissessem que não podia, eu não estava em uma missão de órgão fiscalizatório, mesmo os que eu faço parte. Não estava. Eu estava na missão Carlos André Cidadão. O que é o melhor para o seu município? Né? E verificar para não ficar esse tititi. Porque fica uma porção de tititi. Ah, porque são isso? Não são. A empresa é uma empresa decente, a empresa que veio é uma empresa que tem todos os documentos para atuar como posto de coleta, tem o laboratório em Itaboraí que dá suporte, porém o atendimento da UPA está irregular. E quem estava ali era o Carlos André, que quando tem dor pré-cordial, vou lá usar. Vai lá na UPA fazer o exame. Exatamente. Né? E que, enfim, essa estrutura precisa estar atendendo a todo mundo. Porque quando é a mãe da gente, Flávio, eu sempre falo isso, quando é a mãe da gente, a gente entende. Né? Agora, quando é a mãe dos outros, né? A gente fala mãe porque aí dói bastante. Né? No pai dói, todo mundo dói. A gente fala mãe porque tem uma questão emblemática na mãe. Né? Então, quando é a mãe da gente corre atrás. Mas a gente tem que se preocupar com a mãe dos outros. Entendeu? Então fui eu que fui lá nessa condição de cidadão respeitoso para verificar em loco, para não ficar repetindo o que ouvi falar do tititi do corredor, para sair do mundo da fofoca e do mundo da política suja de desqualificação de todo mundo a qualquer custo, para verificar em loco. Ao identificar, comuniquei que existiam evidências de irregularidade, sim. Informei, já notifiquei alguns órgãos, inclusive pedi à Vigilância Sanitária que atuasse, porque não existe esse discurso, vai fechar o laboratório da UPA, a população, politicagem isso. Ninguém quer que o laboratório da UPA feche, até porque não existe laboratório da UPA ainda. Estão tentando construir um laboratório e não conseguiram. Na realidade, ninguém vai ficar sem exame de laboratório, porque esse exame pode ser feito por quem sempre fez no último tempo, que é o hospital. Não tenho nenhum problema que o hospital, essa atividade, seja substituída por quem ganhou a licitação. Porém, levando em consideração que o hospital também ganhou a licitação, porém foi desclassificado indevidamente. Mas façamos de conta que isso seja uma verdade. Né? O laboratório que está na modalidade post-coleta tem que ir para dentro da UPA, fazer o serviço acontecer corretamente, né? E a partir daí
né, a população ser atendida. Enquanto isso não acontece, ninguém fica sem exame. O hospital, tenho certeza que se voltar e pedir ao hospital, o hospital tem convênio, e o hospital nunca deixou de atender o município. Muito pelo contrário, o município sempre tira do hospital alguma coisa que o hospital... Ou seja, na hora do sufoco, vamos lá no hospital. Mas na hora que o hospital precisa de um fôlego, de um oxigêniozinho para trabalhar, vamos matar o hospital um pouquinho, vamos tirar e vamos contemplar um ou outro que não é quem estava ali atendendo e roendo o osso. Então a verdade tem que ser dita, é isso que está acontecendo. Não tenho absolutamente nada contra nenhum laboratório, muito pelo contrário, eu quero que todos estejam aqui, que o município cresça, que a gente possa estar oferecendo um serviço de qualidade. Agora, irmão, não dá para ser do jeito que está sendo, né, fora de conformidade, com a alegação disfarçada de que a preocupação é com a população. Me desculpe, preocupação não existe preocupação com a população quando você está querendo fazer um serviço dessa magnitude de importância do jeito que está sendo feito, vulgarmente, né, de uma forma que não deveria ser tratado uma questão tão importante quanto essa. Então, a partir do momento que o laboratório estiver com tudo direitinho, ele volta a atender. Até isso acontecer, eu entendo que essa situação ela é irregular, a meu ver. Agora, compete aos órgãos aí estar fiscalizando, compete o próprio município tomar ciência disso, de fato, meu secretário, de fato, meu prefeito, e consertar isso aí, porque ainda tem solução. Né? Porque a partir do momento que você toma ciência disso formalmente, que eu vou informar para vocês por escrito, né, caso queiram, né, vocês vão estar... vocês não vão ser cúmplices com uma situação dessa. Eu tenho certeza que existe um grande mal-entendido, um grande equívoco e que pode ser sanado e eu espero que isso aconteça. Minha gente, nosso sala de visitas hoje aqui, recebendo Carlos André Terra Paz, batendo um papo conosco aqui, saúde na nossa pauta, né? Prazer recebê-lo aqui, André. Quero te agradecer bastante aqui, sobretudo esses esclarecimentos finais aqui, onde você fala bem a priori aí sobre o funcionamento desse serviço lá na UPA. Preocupante a situação, né? Alô, prefeito, se pagar por esse serviço é mais um prego lá no caixão dos processos, né? Vocês já respondem processo para caramba, mais um e menos um, parece que não se importam, né? Mas é mais uma improbidade, é mais uma preocupação, é mais um pagamento indevido. Não que a empresa esteja em desconformidade, mas ela está protocolarmente dentro dos parâmetros contratuais, inclusive. Fora de conformidade com o atendimento da UPA. Então, minha gente, fica esse recado aqui do Carlos André para a rapaziada da Prefeitura. E eu, André, vou agora, diante de toda essa lucidez que você coloca em relação a esse assunto, vou procurar, inclusive, o pessoal do hospital também para saber deles qual foi a versão que eu recebi, que eles receberam para ser descredenciados, né? Vamos procurar aí a Secretaria de Saúde de Rio Bonito, procurar a Comissão de Saúde da Câmara Municipal para tratar desse assunto aí também, tal, ver se a gente consegue falar com o secretário de Saúde, né? E as pessoas aí as pessoas afins, né, a esse serviço, e até o próprio pessoal lá do posto de coleta para saber a quantas anda isso aí, né, e tal. Nos próximos dias nós vamos tratar desse tema. Agradecer aqui a sua participação aqui no nosso sala de visitas, agradecer os amigos que estão aí nos prestigiando e suas palavras finais para a galera que está acompanhando a gente aí. Muito obrigado, professor. Agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com você, é sempre um prazer a gente, nos seus espaços, nas suas mídias, estar podendo contribuir de alguma forma. Quero mais uma vez reiterar que a gente tem que parar com essa coisa de que acabou a eleição, o que era do outro não prestava. A gente tem que acabar com essa coisa do clube do Luluzinho e da Bolinha, do Bolinha. Nós somos todos da mesma cidade, do mesmo estado e do mesmo país. E a eleição acabou e é hora da gente arregaçar as mangas, porque ficar falando, todo mundo fala. Né? Eu tive a oportunidade não só de falar, como eu fui lá como um cidadão fazer. Eu acho que a participação dentro dos conselhos municipais, dentro da Agenda 21, né? Claro que todos nós temos nossa vida soberbada e o sistema quer isso mesmo, que a gente não tenha tempo para participar com sociedade organizada, mas é a participação do pai dentro da escola, né? A participação dentro da associação de bairro, é a participação mais presente dentro dos conselhos municipais de saúde. Até eu estou revendo um pouco mais a minha participação, quero participar mais ainda, mesmo sabendo das minhas limitações. Então fica aí essa mensagem de que a cidade é nossa, a cidade não é de Solange, não é de Zé Luiz, não é de Marcos Abraão, não é de Carlos André sozinho, não é de Marquinhos Landacá, não é de Reis sozinho, é de todo mundo, de toda a população. E os políticos precisam entender que o cargo
eletivo é um dos exemplos que tem que ser dado de servidor. A gente está ali para servir, não para ser servido. Então, que a gente dê exemplo, né, que a gente procure fazer, que todos nós temos nossas falhas, temos nossos defeitos, mas fica a mensagem da união, de abraçarmos cada um, né, lado a lado, para que a gente possa continuar a vida, porque a eleição acabou e a cidade e a vida segue. A eleição acabou, mas a cidade não, né? Exatamente. Aí uma série de questões que precisam ser reconstruídas, inclusive, né? Bom, mais uma vez agradecendo aqui o André, agradecer toda a galera que está participando com a gente aí, que deixou recado. Doutora Vera, grande beijo, abraço. Doutora Vera fez inclusive um comentário aqui que eu não consegui colocar na nossa pauta aqui, mas fica como sugestão para um outro tema, né? Ela diz que quando a gestão plena prejudicou muito o hospital, essa questão dos recursos passarem pela prefeitura e os caras mandam para a prefeitura quando querem, né? E aí fica mais fácil para fazer a operação de medicina. Ela acrescenta que quando o dinheiro vinha direto do governo federal para os cofres do hospital, ficava mais fácil para você gerenciar o hospital especificamente. Eu acho a gestão plena uma coisa bem bacana, mas ela tem toda a razão com esse olhar que ela tem. Eu lembro que eu trabalhei no hospital, não era gestão plena ainda. É capim comendo boi. Banana, então, assim, macaco. Mas faz muito sentido isso que a doutora Vera está falando. Estão perdendo um pouco. Meu amigo Raimundo Ribeiro, que está chegando agora, chegou no finalzinho, está ensaiando. Raimundo, abraço para você, grande beijo, obrigado aí pelo seu comentário aqui, né? E as pessoas. Um grande abraço, Raimundo. Estão todos participando aqui. Boa noite a todos, né? Tudo de bom. Agradecer ao André por esse papo e amanhã a gente volta lá na rádio 1340 M Leste Fluminense, né? Na Rádio Jornal, com o programa Flávio Azevedo, 13h, com as nossas notícias, né, e tal. E a qualquer momento ir numa live, né? De repente a gente precisa voltar aí para trazer uma outra informação, que seja notícia boa, né? Mas agradecer os amigos que estão sempre conosco aqui, nos prestigiando. Sucesso, abraço grande, tudo de bom. Uma boa noite a todos, né? Obrigado pelo carinho sempre aqui com o nosso trabalho, e a gente vai ficando por aqui. Valeu, gente, tudo de bom. Papai do céu abençoe cada um rica e abundantemente. Valeu. Abraço. Boa noite.